Olá, boa noite para você que passa a me acompanhar a partir de agora aqui pelo Giro Mata Norte em mais uma edição do podcast Página 1. Eu sou o Mário Silva e muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Você que está comigo no canal do YouTube do Giro Mata Norte, também pelo Facebook e ainda pelo Instagram do Giro Mata Norte. Nosso convidado de hoje tem uma reconhecida folha de serviços prestados, a briosa Polícia Militar do Estado de Pernambuco, as forças de segurança, é deputado estadual e hoje a figura mais destacada, eu me arvoro do direito de dizer isso, da oposição ao governo federal aqui no nosso estado. Reconhecido principalmente pela sua forma sempre muito autêntica e despojada para fazer das críticas uma condição efetiva de sustentação de uma oposição muito coerente, mas também absolutamente contestada por aqueles que hoje não concordam com a sua realidade política aqui em Pernambuco. E é claro, para uma folha corrida, para uma apresentação dessas, eu estaria falando de nada mais, nada menos do que de Alberto Feitosa, deputado estadual, coronel da Polícia Militar e nosso convidado dessa noite aqui no podcast Página 1. Deputado, prazer tê-lo aqui, boa noite. E eu diria um primeiro encontro pessoal do ponto de vista jornalista, entrevistado, já que já nos conhecemos, mas efetivamente é a primeira vez que no estúdio a gente conversa. Que prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu, Mário Silva. Queria cumprimentar a todos do Giro Mata Norte e do podcast Página 1, dizer que o prazer é nosso de poder colaborar com esse trabalho que você faz e poder cada vez mais manter a população pernambucana, aqui da Mata Norte, conectada com os nossos pensamentos, aplaudindo aí seu trabalho. Queria só aproveitar também e fazer um cumprimento a Nelson e André do Direita Mata Norte. Nelson, que a gente até consegui que o presidente Bolsonaro assinasse para ele ter o nome na urna, Nelson Bolsonaro. Não conseguiu se eleger, mas continua com o trabalho de defesa aí dos nossos pensamentos também. Então, cumprimentando o Nelson, cumprimentando o André, cumprimentando todos da Direita Mata Norte, cumprimentando aqui todos que fazem o Giro Mata Norte, perguntar aí a João. João, o som tá bom? Pronto, estamos à disposição. Mário. Coisa boa. Deixa eu só aproveitar e ratificar também o carinho e o abraço a tanto o meu querido Nelson Revoredo, como também André Isidoro, que são companheiros nossos. Inclusive tem um programa aqui na casa, não é, o podcast Direita Mata Norte, sensacional. Aqui, feito aqui também. Sou assíduo ouvinte, telespectador e admirador do trabalho deles. São duas pessoas incríveis e de uma excelente relação política aqui em Carpina, na região. Então, deixa eu aproveitar. Inclusive, o Nelson dizia a mim hoje, eu estou em Recife, mas vou estar acompanhando. Então, um abraço a eles, que são duas pessoas extraordinárias, né? E da última vez que o Bolsonaro veio a Pernambuco, né? Teve até aqui em Carpina. Sim. Na usina, né? Usina Petribu, encerramento da safra. E Paula estava na sala de embarque, ele já esperando lá. Eu peguei a camisa e o boné dos filhos de Nelson. E o Bolsonaro assinou e Paula fotografou, mandou para ele, né, Paula? Então vai aí também. Espero que os meninos estejam fazendo bom uso da camisa e dos bonés. Deputado, deixa eu começar essa nossa conversa e as pessoas, principalmente o grande público, conhecem muito mais o coronel, o deputado estadual, mas eu queria adiantar um pouco essa nossa conversa e fazer uma espécie de flashback, trazê-lo muito mais para as origens e lhe fazer uma pergunta que eu acho muito peculiar nesse momento, porque a figura do coronel e do deputado, elas se confundem, mas nem sempre houveram o coronel e o deputado. Antes da polícia militar, antes da política, como era a sua vida, o que o senhor fazia? O senhor é recifense, não é? Sou recifense, quase nasci em Mossoró. Meu pai era diretor da rede ferroviária de Mossoró, embora sendo pernambucano, foi convidado, ele é engenheiro civil, e foi convidado então por Almir Braga, que é meu padrinho, né? Para ser diretor da rede ferroviária. Isso foi em 63, 64, quando eu tinha 2 anos de idade, houve a Revolução. Na verdade, em 62, que minha mãe estava grávida lá, veio para dar à luz. Eu nasci na maternidade do Derby e me criei nessa família. Meu pai era engenheiro, minha mãe fazia
era professora, deixou para cuidar da gente, né? Sou eu e 2 irmãs. E meu pai, então, na Revolução, chegou a ser preso, passou ainda 71 dias preso, depois voltou ao Recife, entrou na Compesa, antigamente era a Sané, entrou na Compesa, nos educou. Eu estudei no Colégio Pio XII, que ficava ali na Avenida Caxangá. Acho que ainda hoje funciona na Avenida Caxangá, só mudou o número, o endereço principal da Avenida Caxangá. Depois fui estudante do Colégio Salesiano, prestei vestibular para Direito, comecei a faculdade e, paralelamente, também prestei concurso para a Academia de Polícia Militar do Paudalho, mais adiante aqui, né? E então fui aprovado e essa é a minha vida. Eu, meu pai, minha mãe e 2 irmãs. Eu sou o mais velho de 3 filhos. Durante muito tempo, você disse assim, Mário, eu nunca pensei, quando jovem, em ser militar e muito menos em ser político. Foi coisa que eu planejei? Não. Então não foi vocação a carreira militar? Não, não foi vocação. Na verdade, necessidade, o que é que foi que enveredou, fez o senhor enveredar pela carreira militar? Boa pergunta. O que é que enveredou eu enveredar? O que é que fez com que eu enveredasse pela carreira militar? Quando eu completei 18 anos, então eu tinha que fazer a opção de serviço militar obrigatório. Meu pai queria, porque meu pai tinha sido oficial R2. Isso já o quê? Década de 70? 80? Não, 80. 80. Eu fui oficial R2 em 81, né? Entrei no CPOR do Recife, que fica ali em Casa Forte, em 81. Meu pai queria. E minha mãe, como mãe, dizia que eu fazia se eu quisesse. E aí eu tinha um tio Edgar, que era oficial do Exército da Arma de Engenharia. Servia exatamente no Recife. E aí minha mãe então me levou para conversar com o tio Edgar. E o tio Edgar, muito inteligentemente, pegou um jovem de 18 anos, cheio de sonhos, e trouxe o uniforme dele. Aí eu vi aquele uniforme cheio de medalha, botões, platina, e aquilo então, aí ele disse, sim, Alberto, meu nome é Alberto, né? Alberto Jorge Nascimento Feitosa. E daí a família me chamava de Alberto Jorge. Sim, Alberto Jorge, e aí você veio aqui para quê? Eu soube que você veio para pedir para se sair do serviço militar. Eu disse, não, Edgar, eu cheguei aqui com esse pensamento, mas agora eu quero servir, vendo essa farda. Aí entrei no CPOR. Durante o CPOR, uma das coisas que mais me deu prazer, satisfação. Meu pai era um homem, como eu já disse, engenheiro civil, funcionário público da Compesa, e me dava mesadas. Então eu pegava mesada para ir para a casa da namorada, pegava mesada para ir para as festas do Clube Internacional, do qual eu era sócio, pegava mesada para lanchar, pegava mesada para ir para a casa da namorada. E quando eu entrei, então, no serviço militar obrigatório, eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro. Quando eu vi aquilo ali, que aquilo ia se acabar, eu ia voltar a pedir mesada para meu pai, eu vi o sacrifício do meu pai em pagar a escola o tempo todo, o Colégio Salesiano, que não era barato para um homem de classe média, pagar também para minhas irmãs. Eu disse, poxa, eu vou ficar constrangido e voltar a pedir mesada do meu pai. E aí começou a circular no CPOR a possibilidade da gente fazer concurso para a Academia de Polícia Militar de Paudalho. Eu e mais 20 colegas prestamos concurso, e dos quais, dos 20, tinham muitos inscritos, mas dos 20, 5 que faziam o CPOR, eu e mais 4, nós passamos, e aí eu saí do CPOR e ingressei imediatamente na Academia de Polícia Militar de Paudalho, fiz lá os 3 anos, 82, 83 e me formei em 84. A gente está falando aqui de um período inicial. E naquele período, eu me recordo bem, década de 80, não sou tão velho assim, mas década de 80, razoavelmente, eu consigo ainda extrair boas memórias. A polícia militar, a exemplo de um time de futebol, ela atraía muito, ela tinha os seus encantos. As pessoas, quando, e eu me recordo bem, avistavam uma viatura da polícia, um policial, o respeito, até aquele nervosismo natural de ali ter uma autoridade policial, pairava de uma maneira, eu diria, muito presente na vida das pessoas. Esse encantamento, ele se deu também por essa condição que à época a polícia militar, eu não estou dizendo, e eu vou chegar mais adiante disso, que hoje não tem, mas as coisas mudaram, o tempo mudou,
E a polícia acabou se tornando uma instituição, claro, esmagadoramente com a maioria de policiais, de homens e mulheres que formam a polícia, de bem, mas também envolta a uma realidade de muita mazela social. Mas esse encanto lá da década de 80, da farda, foi uma das coisas que acabou seduzindo você? Sem dúvida nenhuma, né? Porque você veja, um jovem, filho único, né, de homem, eu tinha duas irmãs, mais velho, então eu tinha uma vida, de uma certa forma, estudava no Colégio Salesiano, que era um colégio muito bom, então eu tinha uma vida muito tranquila, mas o encanto veio, primeiro, pela liberdade de você ter a sua própria condição de subsistir, ou seja, você estava empregado, isso pesou muito para mim, porque eu gosto de ter essa segurança, mas naquela época, a vida militar, a força, o respeito que tinha as Forças Armadas, inclusive hoje eu estava vendo que o Brasil Paralelo está fazendo, fez duas séries, né? 2 programas de uma série chamada assim, Ame ou Odeie, Forças Armadas, ame ou as odeie, né? Mais ou menos esse é o título. Que as Forças Armadas, ainda saindo do período pós-64, depois com os presidentes, então tinha toda uma organização, uma disciplina, e isso, querendo ou não, passava também para as polícias militares. E naquela época, o prestígio da polícia militar, a autoridade policial, era muito forte. E a gente via as viaturas, naquela época eram viaturas limpas, o uniforme dos soldados, a gente via o respeito que se tinha a uma rádio patrulha, o respeito que tinha a um cavalo do regimento Dias Cardoso. Então tudo aquilo ali para um jovem de 18... Encantava. Encanta até hoje, mas naquela época realmente... Muito mais, não é? Muito mais. Dada essa condição, o senhor ingressa na polícia e aí parte, obviamente, para uma carreira militar e concomitantemente vai também ganhando sua vida outros contornos. E vem a constituição familiar. Como é que se deu isso? E principalmente como é que esse início de vida familiar com namorada, com noiva, com esposa, ele acabou se coadunando. Porque estar na polícia, independente de agora ou há 20, 30 anos atrás, de fato traz muita apreensão a uma esposa, a filhos que posteriormente acabaram também tendo que conviver com o militar. E o senhor, e nós vamos conversar sobre isso também mais adiante, esteve em batalhões importantes que tiveram enfrentamentos também a problemas muito sérios que a sociedade ainda hoje espelham. Mas aí eu queria exatamente chegar nessa parte. O senhor começa a namorar e aí tem um processo natural de noivado, casamento. E como é que a esposa lidou com isso? Bom, é muito interessante você estar dizendo. Esse choque primeiro veio na própria mãe e irmãs. Por quê? Minhas irmãs começam a namorar com colegas de turma, né? A mais velha até hoje é casada com o coronel Marcelo Bessa e a mais nova chegou a ser noiva de Gondim, que é Sebastião José Peregrino Gondim, que é todos dois meu colega de turma. E aí há uma relação praticamente de se conviver intensamente tudo aquilo que era da academia. Nós passávamos a semana de domingo à noite até o sábado pela manhã na academia. Íamos e voltávamos de ônibus. Eu descia na Avenida Caxangá, o Bessa, que é o coronel Marcelo Bessa, enfim. E a gente passava o final de semana, eles namorando com minhas irmãs, ia para a praia junto, então era muito intenso. Como também os nossos colegas. Nós éramos 71, a turma tinha 71, de vários estados da federação, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Amazonas, Espírito Santo, enfim, eram 9 estados. E os colegas ficavam na minha casa. Bom, e aí vem o grande choque. Nós nos formamos em 84, e em 84, durante o estágio, a gente tem então a notícia da morte, logo com um mês de estágio, da morte de Frederico Carlos Jacó Júnior, que era Jacó, que era nosso colega aspirante oficial, que numa ocorrência, ao descer do carro, ele é alvejado com um tiro no peito. Então imagina o que foi o trauma para as namoradas, né? Para minhas irmãs, que namoravam com também
policiais militares formandos daquele ano. Então, aquele foi um choque muito grande. Chacó convivia conosco praticamente, como eu disse, era de domingo a domingo aquilo ali, né? Jacó, a gente ia para a praia, era baile, formatura, baile de gala, então imagina, isso foi um choque muito grande para todos nós. E isso mexeu com minhas irmãs, mexeu com minha irmã e mexeu naquela época com a namorada. Eu não casei com essa primeira namorada. Depois eu enveredei para... Eu fiz a escolha, fui o primeiro lugar da minha turma, fui promovido logo a segundo tenente, porque o primeiro lugar de turma, ele é aspirante por 10, 15 minutos na solenidade, depois então ele recebe do próprio governador, na época era Gustavo Krause, Roberto Magalhães tinha ido um enterro de um parente na Paraíba, e eu recebo de Gustavo Krause então a espada e a estrela de segundo tenente e passo a comandar o grupamento dos aspirantes. E aí eu fiz a escolha, podia escolher qualquer unidade da Polícia Militar, tinha vagas em todas elas, e inclusive no Corpo de Bombeiros, que naquela época era uma instituição só. A Polícia Militar, ela tinha a parte operacional da Polícia Militar e tinha também o Corpo de Bombeiros. Vieram se desligar, eu acho, 10 anos depois, lá para 92. E todo mundo que era os primeiros lugares sempre escolhia o Corpo de Bombeiro. Por quê? Porque não tinha que enfrentar a bandidagem, não tinha que ter, né? O perigo de estar na rua, esse negócio todo. O risco era menor, né? Por isso que era menor, mais tranquilo, né? O pessoal tinha mais tempo para estudar, eu não. Eu queria ir para aquilo que eu gostava de fazer, eu quis ir para a cavalaria. Fazer o enfrentamento. Fazer o enfrentamento e fui para o regimento de cavalaria. Mário, eu nunca trabalhei em unidade, nunca fui para a Casa Militar, nunca fui para a Assembleia Legislativa, sabe, nunca peguei birô assim, não. Eu fazia minha atividade, logicamente, que tinha administrativa nos quartéis, mas eu sempre fui do regimento de cavalaria, da academia, da escola de equitação, do Exército, é um período que eu tive lá, inclusive, à disposição como aluno, depois à disposição como instrutor, batalhão de choque e como estagiário da Rádio Patrulha. Então, e como isso impactava em casa? Essa sua condição de enfrentamento, mas eu não de sei, estar na linha de frente. Veja, eu não sei como é que assim, minha mãe, aí como eu entrei no regimento, conheci uma moça que montava cavalo lá no Caxangá, que era Tereza, e fiquei noivo de Tereza. Esse noivado durou até quando eu fui para a escola de equitação. E lá eu acabei o noivado, e aí depois só voltei para Pernambuco, e aí novamente volto a sair para lá para ser instrutor. Só venho a casar com a mãe dos meus filhos, acho que uns 10 anos depois de formado. Então eu vivi um período entre dois noivados, né, com Tereza e depois com a mãe dos meus filhos, mas eu demorei. Como é que isso funcionava para elas? Eu passava muita segurança, porque quem está nos assistindo aí está vendo, você também, a própria história de vida. Eu sou uma pessoa muito tranquila, meço muito as coisas, planejo muito o que vou fazer, e tinha alguns episódios que não reportava, às vezes se sabia nos programas policiais, né? Como é o nome daquele? Gino César. O repórter do Bandeira 2. E a gente tirava o serviço de oficial de dia e tomava conta praticamente de metade da região metropolitana, porque não tinha essa quantidade de batalhões, né? Era o 7º batalhão e também o que ali aglutinava a cavalaria, que tomava conta de todos os hospitais, tomava conta da área do centro, tomava conta da Caxangá, Vaz. Então, de vez em quando, Gino César passava naquele plantão policial, fulano de tal, que é assaltante de banco, foi preso na madrugada, ou foi preso durante o dia com troca de tiro, onde a troca de tiro foi comandada pelo tenente Feitosa. Aquilo ali chegava lá para casa, logicamente a gente está rindo aqui, mas eu imagino como minha mãe ou como minha noiva ou namorada tinham aquelas notícias, né? Então, me lembro também que uma vez eu prendi uma quadrilha de assaltante de banco, os caras estavam fugindo, inclusive, com o cofre do banco, né? E eu prendi e fui ameaçado por esse pessoal durante uns 3 meses, né? Cheguei até meu carro ser alvejado, saindo do regimento, ali no cruzamento da Avenida São Martim com a Abdias de Carvalho. Meu carro foi alvejado, tive que correr, eu tinha um Chevette na época. Então, isso tudo, logicamente, agora nunca ninguém me questionou, me pressionou, e nunca ninguém também me colocou medo nisso, entendeu? Então, é uma coisa que você agora está me levando a refletir,
que, na verdade, quando a gente é jovem e quando eu não tinha filhos para cuidar, eu tive uma preocupação maior, de fato, quando eu virei pai. Quando eu virei pai e eu vi Felipe, um dia eu chego e vi Felipe com minha gandola e usando o meu cinto, logicamente, que eu sempre tive um cuidado muito grande em casa. Quando eu chegava em casa, eu já não subia no elevador do prédio com a arma na cintura, né? Na casa dos meus pais eu entrava ainda e guardava, mas quando eu casava... Em casa havia esse cuidado. Cuidado, eu botava na bolsa, a gente tinha uma bolsa de mão, e em casa eu ia e colocava no cofre, porque tinha uma criança em casa, querendo ou não, eu tive mais esse cuidado, né? Mas eu nunca tive essa pressão, nem muito essa preocupação assim de as pessoas, cuidado, estou com medo quando você sai. Não, eu nunca senti isso, não. Tive um apoio muito grande então, da minha família com relação a isso. Agora, veja, ainda se reportando a esse efeito psicológico, eu queria fazer uma espécie de analogia da linha do tempo. O senhor foi de uma época onde a polícia militar, as forças de segurança, por mais que houvessem criminosos, tipificações diversas no âmbito da criminalidade, a polícia ela tinha muito mais voz, ela tinha muito mais respeito, ela era muito mais respeitada. Fazendo uma cronologia e espelhando hoje, o senhor entende que se tivesse vivido tudo aquilo que viveu há 30 anos atrás, 40 anos atrás, e voltasse a viver agora com aquela mesma idade, o efeito psicológico aos seus, e aí eu englobo mãe, eu englobo esposa, filho, ele teria uma outra conduta, uma outra realidade, pelo momento que a gente vive hoje no espectro de segurança pública e principalmente de respeitabilidade da polícia militar? Certamente que sim. É lamentável como a população perdeu o respeito no Brasil, em particular no Brasil. Posso até fazer uma analogia disso aí. Acabei de voltar, passei o carnaval no Chile. E a gente vê, eu sou um cara que gosta de viajar, a gente vê o quanto a população brasileira ficou anarquista. As notícias que chegam no Rio de Janeiro, você vai subir a gente via, não, porque isso era retratado apenas no Rio de Janeiro, a polícia ser recebida a bala. Hoje existe isso aqui no estado de Pernambuco, hoje existe aqui no Nordeste. O crime organizado ficou muito mais forte depois da Constituição Cidadã, né, que hoje muita gente não cumpre. Depois da Constituição Cidadã, a gente vê que houve um verdadeiro esfalecimento do respeito às autoridades constituídas, às autoridades policiais. Antigamente, Flávio, você não via, você parava um carro de polícia, ninguém encostava no carro de polícia. Hoje em dia o cara encosta, agora mesmo nesse quebra-quebra que teve no futebol, o carro da polícia teve que dar ré, que foi alvejada com pedra, né? Então, o mundo, sem dúvida alguma, ficou, nesses 30, 40 anos que você colocou, muito pior. Não só para o policial fazer a sua atividade de defesa da lei e da ordem, como tudo, e principalmente para o cidadão. Que só complementando. Sim, por favor. Teve um fato que marcou, eu acho que em 96, a Rede Globo pegou para Cristo, vamos assim colocar, um policial militar de São Paulo que ele chamava de Rambo. Você lembra daquilo? Lembro, sim. Ficou explorando, sim, denegrindo, e aí ficou violência policial, e aquilo ali virou. E eu dizia, na época tinha umas escolas que eu dava aula na academia, escola de recruta também no quartel, eu dizia, quem vai pagar por essa desconstrução, por essa deteriorização da imagem que hoje a grande mídia faz, na época a Globo faz, quem vai pagar não somos nós só, nós vamos pagar duplamente, nós vamos pagar porque nós somos policiais e quando nós não estamos na atividade, nós utilizamos do sistema para fazer a nossa segurança e a segurança da família, mas quem vai pagar muito fortemente é a sociedade, que vai ter uma polícia fraca, vai ter uma polícia desautorizada, vai ter uma polícia desrespeitada e vai ter uma polícia que vai se esquivar do seu papel de fazer a sua atividade de polícia. Por quê? Porque ela não tem apoio do Estado, ela não tem respaldo dos próprios comandantes em defender. Por exemplo, você vê agora
como a gente viu do Batalhão de Forças Especiais da Polícia, que entrou no Detran, que lá reagiu, que veio a óbito. Esses camaradas até então estavam presos. E eles tiveram que vender motocicleta, vender carro para poder pagar, porque o Estado nem sequer o seu advogado paga. Eu pergunto, um policial hoje, ele pensa 10 vezes antes de ir para uma ocorrência, não só pelo risco que ele corre, que é natural, porque é uma coisa instintiva, mas ele corre muito mais, ele pensa muito mais, eu vou fazer uma ação para defender a B ou C, onde toda a população vai ficar contra mim se por um acaso eu tiver uma troca de tiro ou alguma coisa. Então, sem dúvida nenhuma, o mundo que eu vivi como tenente, capitão, major, é totalmente diferente do mundo que vive hoje a cabeça de um policial. Eu sempre quis discutir essa questão de segurança pública, de respeito, de policiamento, enfim, de todo esse contexto que envolve as polícias, com alguém que tivesse um contexto, uma expertise e principalmente uma vivência, a exemplo do que você nos traz hoje. A gente falava no início dessa questão da vocação, do encantamento, daquela coisa lúdica que tinha a farda para o adolescente, para o jovem que estava se formando. Hoje o que a gente acompanha é muita gente fazendo concurso. E os estados, Pernambuco é um exemplo muito latente disso, até pelo déficit que se tem hoje na Polícia Militar, de fazer muitos concursos. Mas aí as pessoas vão muito mais pela questão da empregabilidade, da estabilidade, do que propriamente pelo ato de servir, pela questão vocacional, por gostar. Isso, de certa forma, implica também, dentre outros fatores, numa polícia, eu diria, cada vez mais longe do que a sociedade precisa, merece e não tem hoje? Sim, principalmente que você, mesmo tendo essas pessoas, porque muitas vezes as pessoas são motivadas a entrar e lá elas são conquistadas. Mas o senhor não acha que são um número muito pequeno, não? Então, mas hoje eu vejo isso em muito menor. Eu vejo as pessoas entrarem com pouco entusiasmo e sair com esse entusiasmo igual ou até menor. Porque não tem o que é a ser oferecido a essas pessoas. É como eu acabei de dizer. O que é que leva hoje um jovem a ser policial? Eu acho que de uma turma de 1000, 10%, 100 ali vai para a vocação. Os outros, grande maioria, vai para uma estabilidade, para a questão do salário, para a questão de ter um emprego público, ou até como plataforma de você poder ter uma certa tranquilidade num período de vida para se preparar para fazer um concurso para promotor, para juiz, para engenheiro, bom, seja lá o que for. Na verdade, um trampolim, né? Um trampolim. Então, tem muito isso hoje, né? Primeiro, então, agora, o que é que eu via na minha turma? Minha turma, de 82, 83, 84, a gente via, como eu disse a você, as famílias se conectavam. Nós vivíamos isso aí 24 horas por dia, 7 dias da semana. Nós tínhamos exercícios, nós tínhamos os uniformes. Flávio, para eu sair da academia... Mário, para eu sair da academia, Mário, eu saía de túnica. Eu estava dizendo à minha filha agora, visitando um museu lá em Santiago, eu disse, olha, painho para sair. Eu fiz até uma postagem. Até que depois, quem quiser me seguir aí, é @Coronel Alberto Feitosa. Eu fiz uma postagem ao lado de um carabineiro do Chile. E eu dizendo à minha filha, olha, para eu sair da academia para passar o final de semana em casa, eu tinha que estar com os 4 botões dos bolsos e os 4 botões da túnica limpo, com um KO, brilhando. Andava com um espadim, a mão do espadim tinha uma luva, cap. Hoje o aluno sai, eu nem sei, eu acho que ele sai até civil, o aluno que sai da academia, ou sai com a roupa, né? Então era sapato engraxado, nós desfilávamos no 7 de setembro, com polaina, barretina, roupa de gala. Então existia todo um glamour em torno disso, e isso fazia com que o jovem que entrou lá com um propósito apenas de subsistência se transformar, se encantar com aquilo. Então hoje é tudo, lamentavelmente, tudo diferente. Vou lhe contar só rapidamente. Eu encontrei, então, estava visitando Valparaíso, fiz um vídeo reportando os carabineiros do Chile. E lá encontrei um jovem carabineiro para tirar uma foto com ele, e ele me pediu porque eu me identificasse. Eu me identifiquei, disse que era coronel da reserva da Polícia Militar de Pernambuco. Ele perguntou como era aqui, rapidamente estava ele e um comandante dele. E no final tirei foto com ele.
E aí comecei a mostrar as fotos. Foi quando ele viu até uma foto comigo, com o Bolsonaro, e disseram que era admirador de Bolsonaro. E ele me deu então as insígnias dele e minhas filhas assistiram a tudo isso. Então eu senti que lá existe uma carreira. Se você, minha esposa, a gente estava passando, minha esposa quis utilizar o banheiro, aí eu fui perguntar a um guarda, ele disse, pode utilizar o banheiro aí da nossa sede. Era uma sede que ficava, tinha 2 ruas, uma praça no meio, ficava um prédio suspenso, todo de vidro, tá certo? E o banheiro não era limpo, não. O banheiro, minha mulher disse que era um banheiro limpíssimo. A farda dele, rapaz, uma coisa assim impecável. Então, lamentavelmente, isso foi se deteriorando no Brasil. E agora, inclusive, até o Pedro Campos, né, irmão do João Campos, apresenta um projeto em ataque total às forças policiais e às forças armadas, tirando a aposentadoria em tempo integral, né? Que é a paridade e entregabilidade. Que você, quando passa para a reserva, você fica com o mesmo valor na aposentadoria do que você recebia na ativa. Pois bem, o Pedro Campos está propondo que isso vá, no máximo, a 60%. Eu pergunto, isso estimula ao policial a permanecer na carreira? Isso faz com que o policial tenha uma devoção maior ou menor? Ou isso faz com que o policial, quando ele vai chegar aos seus 20 anos de carreira, ele já comece a montar um negócio, a terminar um curso superior para ser um advogado, para depois fazer um bico como um vigilante? Então, veja, na verdade, são medidas que o Estado toma sem pensar que você tem ali um grupo de pessoas que são diferentes do contexto geral da sociedade. E eu tive a oportunidade de viver esse momento e fazer esse diagnóstico, muito bem provocado por você, de que, lamentavelmente, eu repito, quem perde todo dia não é só aqueles que estão servindo ali, mas quem perde todo dia, e principalmente a sociedade, que cada vez vive mais a sensação de medo. Você entra em Carpina, como eu entrei para chegar até aqui, você não vê um pé de gente na rua. Os muros são todos altos, as portas estão todas trancadas. Isso é sintoma de quê? Sabe o que é isso? Alguns estudiosos de arquitetura dizem que é a arquitetura do medo. Você chega nas casas lá fora, em países como Estados Unidos, Canadá, como Chile, como outros lugares, tem casas que nem muro tem. A gente não vê isso em filme? Sim, as casas muito não comum, tem muro. Né? Muito comum. As portas não tem grade. Então, quando você se depara com qualquer cidade hoje no estado de Pernambuco, e muitas cidades no Brasil, e aqui mesmo, Paudalho, Carpina, Chandelier, essas cidades vão vendo que cada dia mais os muros crescem, cada dia mais tem concertinas, quando não tem isso, tem grades, você chega nos comércios. Essa é a realidade. Essa é a realidade, infelizmente. E o Chile? O Chile é um país que é uma tripa. Não tem nem a riqueza que tem o Brasil, a população que tem o Brasil, mas infelizmente a gente está destruindo aquilo que a gente tem. É como dizia até, eu vou me reportar ele, doutor Reis, a gente está destruindo com os pés o que foi construído há muito tempo com as mãos. Se o senhor tivesse que necessariamente ouvir dos seus filhos a seguinte frase, e aí eu volto um pouquinho no tempo: pai, eu quero seguir a carreira militar, o senhor diria o que a eles? Olha, eu pensei isso quando eu entrei. Eu elogiei tanto o carabineiro no Chile, coisa e tal, e eu fui com minhas 2 filhas. Meu filho não foi, porque foi pai pela segunda vez, está com o neném de José, né, está com o neném de 2 meses, aí não foi, eu fui com Bia e Luísa. Bia tem 23, Bia vai fazer 23 agora, dia 15 de março, Luísa vai fazer 21 no dia 8 de abril. E aí eu elogiei tanto, digo, daqui a pouco eu tenho que me preparar para dizer assim, eu quero fazer a carreira militar, eu quero ser policial militar. Bom, eu vou fazer o que meu pai fez, né? Deu todo o incentivo, acabei de dizer que meu pai foi preso na Revolução pelos militares. Mas quando eu disse a ele que queria ser policial militar, ele me deu total apoio. Eu ia dar total apoio. Agora, se eu dissesse a você que eu não teria uma preocupação muito maior, porque, lamentavelmente, o mundo que se vive hoje na Polícia Militar, na Polícia Civil, não é o mundo que eu vivi. Coração ia ficar apertadinho. Coração ia ficar apertado. Não tenha dúvidas. Não tenho dúvida, com toda certeza. O senhor tem passagens importantes, até para a gente também passear um pouco e finalizar esse contexto de segurança pública, até porque uma figura como a sua
tem a condição de se fazer muitas abordagens, principalmente num contexto social mais amplo, mas ainda dentro dessa realidade da polícia. O senhor passou por alguns batalhões importantes, o senhor esteve nesse contexto de segurança pública na linha de frente, como inclusive já foi frisado aqui. Mas eu queria abordar essa realidade da polícia e principalmente da sua passagem para um problema que é muito crônico hoje, que são essas brigas de torcidas organizadas. E eu me recordo bem de como isso era tratado há 25, 30 anos atrás, com a cavalaria, o batalhão de choque e outros batalhões de elites importantes. E sempre ouvi isso. Porque essa coisa descambou, porque essa coisa tomou o vulto que toma hoje, a ponto das autoridades, inclusive, proibirem 2 torcidas em um estádio de futebol aqui no estado de Pernambuco. É como se as autoridades de segurança pública e principalmente as autoridades governamentais estivessem dizendo assim: a gente não tem condição de lidar com esse povo. E antigamente lidava. O que mudou? O que foi que houve? Olha, Mário, isso é uma coisa que você tem que olhar muito longemente. Veja, nós fizemos a Constituição em 88, que era a Constituição Cidadã, já falei sobre isso. A Constituição fala em um capítulo, que é o artigo 5º, em 50 vezes em direitos do cidadão. Quando você vai para a obrigação do cidadão, é bem pouquinho. Isso é diferente no mundo todo. Você aqui, você tem o direito de contestar, de enfrentar a polícia. Eu vou dizer a você com exemplos. Quem está nos ouvindo vai entender. Quem não lembra por exemplo, eu fui da época, eu disse a você que eu servi no Rádio Patrulha, Regimento de Cavalaria e Batalhão de Choque. Eu fui o que são esses batalhões? A Rádio Patrulha ia para resolver assalto, crime, não era assim? Sim. A cavalaria ia para controlar, fazia o procedimento ostensivo, mas quando tinha o controle de distúrbio, ele ia para controlar. Então eu peguei as primeiras greves mais violentas que houveram, era greve de motorista de ônibus. Enfrentei mesmo, colocando o cavalo para cima, depois em porta de estádio, quando tinha entreveiro lá em torcidas. Depois fui para o batalhão de choque, atuei como batalhão de choque. E depois eu me vi como deputado, naquele dia que eu quis até abrir uma CPI contra Paulo Câmara, naquele negócio que houve, que a população vai lembrar, quando teve aqueles 2 tiros de borracha que pegaram nos olhos. Vocês lembram? Sim. Pegou. Inclusive foi um episódio até nacional, né? Replicou nacionalmente. Olha, você pegar uma arma, tá certo? Um fuzil, uma arma de tiro de precisão, num estande de tiro, e acertar no olho de um boneco lá, isso é dificílimo. Imagine você num controle de um distúrbio, no meio da rua, caminhando, você acertar no olho de alguém. Aquele tiro foram tiros acidentais. E aquelas pessoas atentavam contra a polícia. Se não atentavam, estava passando, o cara foi no açougue. Ele foi no açougue, mas quando ele viu a confusão, ele se aproximou ali da confusão e chegou até a querer filmar o policial atirou, não sabia, o cara quando você está ali no meio do negócio, numa confusão daquela, o cara se aproxima com você com o celular. Você acha que aquele ali é um celular ou o que é? Então veja. Até uma pressão psicológica nesse contexto. Nesse contexto. Então veja. Então, o que é que se viu ali? Todo o Estado se voltou contra o batalhão de choque, ao ponto daquelas armas de borracha serem proibidas de ser utilizadas. Aí eu pergunto a você, como é que fica a polícia? Como é que fica o controle de distúrbio? Vai havendo o quê? Um movimento na sociedade que pode enfrentar. De um lado, que tem que ser forte, enfraquece. E do outro lado, que tem que temer, que tem que respeito, se fortalece. É um monstro aqui se diminuindo, se esvaindo, tá certo? E o outro crescendo. É aí que deu nas torcidas organizadas. Além de ter uma relação extremamente promíscua com os clubes. Não venham dizer os clubes que as torcidas organizadas não têm dinheiro de clube, ingresso de clube, transporte de clube, espaço para fazer festinha de clube e que não entregam voto na hora de eleição de clube. Essa é a verdade. E toda vez que enfrenta o batalhão de choque ou a polícia recua. Tinha que dar no que deu. Mas veja, isso é o quê? Isso é
Aquilo que, mais uma vez, eu vou repetir pela terceira, quarta ou quinta vez, vou repetir quantas vezes for. Isso é o enfraquecimento, a falta de autoridade que foi sendo tirada ao longo desses 30, 40 anos das forças policiais. A polícia, ela tem que ser respeitada. O cidadão, eu quando paro numa blitz, eu não acho ruim não, eu acho bom. Porque eu sei que outros também que possam estar com arma ilegal, com droga, também poderão ser parados. Então, o que a gente vê no Brasil, diferentemente, eu repito, meu amigo, você é incapaz de fazer um terço do que você faz aqui como policial nos Estados Unidos. A gente não vê isso nos filmes, a gente não quer... Você vê americano vindo para cá para viver? Você vê não? Você vê brasileiro indo para lá para viver. Sim. Você vê... Essa inversão não se tem. Você vê português vindo para cá para viver? Muito pelo contrário. Você vê brasileiro agora invadindo Portugal, ao ponto de Portugal mudar o parâmetro de critério para dar os vistos a brasileiros. Então eu vejo isso no mundo todo. E aqui no Brasil, o que você tem, sobretudo da esquerda, é que a polícia tem que ser fraca, a polícia tem que ser submissa, tá certo? E que você tem que enfrentar a polícia. Direitos humanos, você já viu algum direitos humanos defender o policial que foi agredido? Que foi preso injustamente? Eu ia chegar nesse aspecto. Pronto, então, a gente tem direitos humanos, a gente tem ouvidoria, corregedoria, que quando a gente instrumentaliza isso, pronto. A princípio, a ideia que se tem é o seguinte... Você já viu direitos algum cara humanos, de direitos humanos no enterro do policial? Não, corregedoria, ouvidoria... Você entende que são coisas boas, mas hoje a polícia tem medo de corregedoria, a polícia tem medo de ouvidoria, porque o que se tem hoje é uma condição de que, se você bater em mim, eu vou denunciar a corregedoria. Isso tem fragilizado muito a polícia e o policial, não tem? Aqui teve claro, total. Não só tem fragilizado de maneira objetiva, como também de maneira subjetiva no subconsciente do policial. É o que eu digo, ele pensa 10 vezes antes de fazer uma ação, onde ele vai ter que defender a sociedade, defender um banco, defender uma loja, porque se ele entrar lá, tiver um menor, e o menor puxar a arma para ele, ele for atirar no menor e matar o menor, o que você acha que vai dar para ele? Aqui em Carpina eu vi tombar um sargento com um tiro de fuzil. Aqui em Carpina. O senhor já foi comandante aqui, né? Fui comandante aqui em Carpina. E coloquei ordem nessa cidade. Tinha aqui um grupo político que mandava em tudo. Certo? Dizia até onde é que tinha que parar os carros, dizia tudo. E eu disse, não, quem manda aqui é a polícia. Foram os lapas, não? Foram, até ter relação com eles, mas aquela época teve que botar moral, teve que botar a casa em ordem. Quem mandou na polícia militar aqui, eu tive um apoio muito grande do Coronel Guzmão, com sede de Nazaré, mas quem mandou aqui naquela época foi o Tenente Feitosa. Fiz uma blitz aqui, eu fiz uma blitz a feira aqui ainda é no sábado, não? Sim, sábado, e tem a feirinha do Santo Antônio no domingo, né? Eu fiz uma blitz aqui no sábado, que eu prendi, acreditem vocês se quiser, um saco de revólver, 2 ou 3 sacos de arma. Eu enchi a companhia de carros que estavam irregular. E tinha um carro que eu sabia que era de uma autoridade daqui, na verdade ele não era da autoridade daqui, era de uma pessoa que era um empresário de sucesso. Em Recife, mas que ele vinha para cá nos sábados para fazer farra, e eu peguei ele embriagado lá em rapaz, saindo de Carpina, pegando aqui a direita, uma cidade que tem, que até... Tracunhaé não? Não, a irmã de Botafogo foi prefeita. Lagoa do Carro. Lagoa do Carro. E eu prendi ele num bar Lagoa do Carro, ele não parou para blitz, eu fui atrás, era uma Opala Diplomata, 4 portas, o último modelo naquela época. Eu trouxe esse carro e ele disse, pode levar o carro, tenente. Eu mais tarde tiro ele. Ele disse, não vai tirar. Foi o que eu fiz, botei o carro dele aqui, perto do muro, botei um ônibus aqui que foi preso, botei um caminhão aqui, botei outro caminhão, levei a chave dos outros carros e deixei a chave do carro dele. A autoridade que ele disse que ia falar para liberar o carro, liberou, mas não conseguiu a chave dos outros. Eu cheguei em casa, naquela época não tinha telefone celular, disse à minha mãe, olha, eu vou sair, a senhora disse que eu saí, e só volto de noite. E o caminhão e o ônibus ficaram lá, prendeu o carro. Só se liberou na segunda-feira quando eu levei as chaves. Porque o Coronel Guzmão era adventista do 7º dia, eu sabia que ele ia me dar apoio. Mas quando você é adventista do 7º dia, você fica incomunicável no sábado, não fica? Perfeitamente. Quando foi no domingo, aí eu de manhã liguei, tem
um major que está querendo que eu libere o carro assim. Quando o irmão disse, não vai liberar de jeito nenhum. Segunda-feira, quando você sair de Recife, passa direto para Nazaré, que a gente vai conversar. Então, veja, eu tinha a oportunidade de fazer essas coisas, entendeu? Hoje em dia, talvez eu fosse para a corregedoria, né? Então, mudou muito. Mudou e mudou para pior. Que eu digo isso. Agora, voltando, aí tem uma frase de Bolsonaro que eu adoro. Antes Bolsonaro é isso. Ele tem uma frase que diz, direitos humanos, para os humanos, direitos. Aí eu pergunto, eu não vi no enterro do sargento aqui, eu já tinha saído, mas ele levou num assalto um tiro de fuzil e ele caiu de frente assim, ó, matou ele na hora. Esse tiro praticamente estourou o coração dele. Era um sargento prestes a se aposentar. A gente foi no enterro dele. Tinha alguém de direitos humanos lá? Tinha não. Tinha ninguém, só tinha a família toda chorando, certo? Alguns colegas estarrecidos, porque naquela época a polícia nem fuzil tinha. A arma que a gente andava na polícia era um 38, tá certo? E espingarda calibre 12. E bandidos já tinham um fuzil que matou ele com esse tiro de fuzil. Mas ainda assim a polícia fazia valer essa sua condição de autoridade, de respeitabilidade, de conceito, até com a criminalidade, não é? Exatamente. O que hoje não, infelizmente, não se vê nem aqui em Pernambuco, nem no Brasil como um todo, né? Qual a sua idade? Eu tenho 50. 50 anos. Você andava no Recife, você via um carro da Rádio Patrulha, qual é a sensação que você tinha? Uma sensação de tranquilidade, uma condição de respeitabilidade. Eu ficava feliz quando via aquelas viaturas grandes, aquelas viaturas que passavam e eu pensava assim, eita, a polícia tá aí. Então eu me sentia bem. Deixa eu contar um negócio aqui para você, Mário, e contar para quem está nos assistindo. Até a menina aqui, Paula e como é o nome dela? Beth. E Beth. E João também. João, eu estava de carnaval, vai até no período de carnaval. Eu estava de oficial de dia. E tinha uma festa em Moreno. Moreno também era da minha responsabilidade. E tinha uma festa em Moreno. E o cara disse, olha, vai ter uma festa aqui, num clube na zona rural, e a turma vem para cá, a turma é pesada, que é agricultor, e a turma vem e bebe, toma cachaça, e não sei o que, não sei o que lá, e no final sempre acaba em briga. E eu disse, pois esse ano não vai acabar em briga. Eu vou passar aí, qual é a hora que acaba? Ele disse, não, começa meio-dia, quando é 9 horas da noite, está acabando, sempre tem briga, tem uns faqueados, depois quando for 7h30, 8 horas, eu estou batendo aí. E pode deixar que eu vou mandar dessa vez não vai ter só policial a pé não, vou mandar um carro. Aí mandei o carro do comandante do regimento. Era um Fusca, capô branco, não sei se você pegou essa coisa, era capô branco, paralama marrom, pegou essa época não? Sim, ainda peguei. Era um Fusca, aí chegou o Fusca com 4 soldados. Na verdade, um sargento e 3 soldados. Daqui a pouco, eu estou lá almoçando, ligo o cara. Olha, você não me prometeu que ia mandar policiamento dessa vez? Eu digo, eu não mandei, não chegou. Ele disse, doutor, chegou um carro aqui com 4 soldados, agora é um Fusquinha. Tira esse carro e mande 2 soldados só. Agora manda daquele carro preto e branco que tem um raio na porta, era raio de patrulha. Que esse carro a turma respeita e sabe que aí é pressão. Então você veja que tinha essa mistificação. Sim. Hoje o cabo tira onda, menino atirando em carro de polícia. É assim? É assim ou não é que a gente vê hoje? A polícia pode entrar em todo canto? Na minha época não tinha, a polícia não entrava em Santa Maria, o coronel Antendor disse, como é a história? A polícia não entra em Santa Maria. Não, a polícia não vai entrar em Santa Maria. A polícia vai entrar, vai sair, vai entrar de novo, vai entrar de um jeito, vai entrar do outro e vai ficar em Santa Maria. Eu tive uma experiência, estava acompanhando um prefeito da cidade do Recife, e o cara disse, 11 horas no sábado é hora de a gente ir embora, porque é o abastecimento. Eu digo, abastecimento de quê, fulano? Rapaz, não diga não, você é prefeito da cidade dizer que você vai sair, porque tem um acordo para poder abastecer o tráfico. Isso é lamentável, Mário. Esse é o mundo que a gente vive. Aí eu pergunto, e como é que fica na cabeça do policial? Agora deixa eu lhe colocar num clichê para a gente encerrar essa questão de segurança. E você tem uma coisa pior ainda. Você vê o governador do estado do Rio de Janeiro, que pela Constituição ele é o responsável. Quem é dever, pelo artigo, acho que é o 147 da Constituição, de responsável pela segurança dos estados. Quem é?
O governo do estado. E você vê um governador dizer que perdeu o controle da segurança porque uma autoridade que não recebeu um voto, foi nomeado por uma presidente irresponsável, deu ordem que ele não podia fazer blitz nem operação dentro da favela. Aquilo ali do Rio foi excrescente. E sabe qual foi o partido que entrou com essa a DPM? Sabe qual foi o partido? O PSB. O seu Freixo ia ser candidato a governador. Na pandemia, ele entrou com a DPM, que é ação direta de inconstitucionalidade, não sei o que lá, e o ministro Fachin deu e proibiu a polícia do Rio de Janeiro de fazer operação nas favelas. Quem perdeu com isso? Quem perdeu é o homem que mora, o homem que mora naquelas comunidades que depois viraram verdadeiro bunker, quartéis do crime organizado. Então você imagina isso no Brasil de hoje? Não, aquela realidade do Rio é um escárnio, né? Mas não é a realidade do Rio. Um escárnio. E o que aconteceu? Eles se fortaleceram no Rio de Janeiro e vieram, montaram o verdadeiro bunker lá, fizeram lá verdadeiras estruturas. Você vê pelas imagens, você não consegue acessar aquelas ruas. Nem carro, aqueles carros que a gente chama carro de combate, né? Aqueles carros mais pesados que ali tem proteção, não consegue romper, porque eles colocam caminhões, barreiras, fizeram casa-mata para atirar nos policiais, e aquele pessoal se fortaleceu tanto e começaram a escalar, vai para Pernambuco, vai para o Ceará, vai para Maranhão, vai para Bahia, e montaram um verdadeiro exército. Aí eu pergunto a você, aí você me diz, como é que fica a cabeça de um policial do Rio de Janeiro que já tem uma área conflagrada, que ele não pode operar, que o próprio governador dele diz isso, que perdeu o controle da segurança pública porque tem uma autoridade que não recebeu um voto, que não discutiu nenhum projeto e com uma canetada proibiu a polícia de atuar. Me diga. Essa questão da segurança pública, ela lhe traz um envolvimento, seus olhos brilham, mas eu preciso colocá-lo num clichê, até porque eu também quero fazer uma abordagem mais minuciosa a essa sua realidade política hoje. Todas essas mazelas que o senhor pontuou aqui, elas são reais, elas não podem serem discutidas, mas existem também questões importantes dentro desse contexto da falta de credibilidade, de conceito e principalmente de respeitabilidade da polícia, dentro da própria polícia. O que é que fez ou faz com que essa banda podre da polícia se acentue tanto à medida que passam os anos? Veja, é o crescimento as facções, as organizações criminosas hoje, elas controlam bilhões. E você tem um caminho que você tem que fazer uma hora o enfrentamento que foi feito nos Estados Unidos. Vamos lá, o que é que faz a banda podre da polícia crescer? Em 90, minha turma fez o CEL, curso de aperfeiçoamento de oficiais. E essa turma foi visitar os Estados Unidos, né? Visitou Nova York. Estou dizendo isso porque meu cunhado, casado com minha irmã mais velha, Marcelo Bessa, eu não fiz parte desse curso, porque nesse ano eu estava à disposição da Escola de Equitação do Exército. Então eu fiz o curso depois, até em São Paulo. Mas Bessa foi lá e comprou um videocassete. Foi numa loja em Nova York e comprou um videocassete, certo? Ele comprou o videocassete e ele viu o videocassete funcionar na loja. E o cara depois, ele foi, pagou, e o cara entregou para ele um videocassete fechadinho numa caixa. Ele, na hora de fazer a mala, a caixa era muito grande. Presta atenção nessa aí, João. Essa é boa. A caixa era muito grande. E ele então resolveu tirar o videocassete da caixa para colocar na mala, envolver com roupa ali e coisa e tal. Quando ele tirou o videocassete, que ele viu, o videocassete estava oco. Ele imediatamente desceu, se apresentou a um carro da polícia nova-iorquina. A polícia nova-iorquina. Isso em 95, acho que foi o curso deles. E aí ele se apresentou, o policial riu para ele e disse, mais ou menos o que disse o Barroso a um cara. Perdeu o mané, né? Então ele disse assim, ó, infelizmente eu posso dar, não vai na loja? Não, não vou não. Ou seja, a corrupção policial era enorme. E o que é que houve para mudar? Hoje a polícia de Nova York é uma polícia mais respeitada. Nova York é um dos lugares mais seguros do mundo. O que é que houve lá? O tolerância zero. E o que é que fez o Rudolph Giuliani, orientado pelo William Brot? Eu gosto de estudar essa questão. Ele imediatamente disse o seguinte: o cidadão agora vai sentir o efeito da polícia. Tem que andar, quem anda de moto tem que andar com capacete, quem anda de carro tem que andar com cinto, não pode usar bebida no meio da rua,
e chamou a força policial. Disse, qual é o problema de vocês? Aí eu prendo o Mário com material roubado, com arma, com droga, e Mário, quando eu estou terminando, como é no Brasil hoje, quando eu estou terminando de assinar o termo de condução e prisão do Mário, o Mário passa por mim e dá tchau. Porque Mário tem os melhores advogados, porque Mário está ali com esquema com comerciante, fazendo a operação miliciana, vendendo droga, vendendo sinal de internet, vendendo água. Não é assim que acontece hoje na comunidade pobre no Brasil? Era o que acontecia em Nova York. Aí o Rodolfo Giuliani disse, então a partir de agora, os escritórios que liberam os presos e que trabalham por preso vão trabalhar para o Estado. Então a primeira medida dele foi contratar os melhores advogados para defender os policiais nova-iorquinos. Depois ele pegou o melhor prédio que tinha da polícia, no espaço que dava para a Quinta Avenida, lá ele botou a Corregedoria de Polícia e pegou os policiais corruptos e botou para fora. Então, a primeira coisa que foi feita em Nova York foi justamente isso. Aí houve uma modificação da polícia, uma valorização da polícia. Pegou o salário da polícia e multiplicou por 5. Pegou o salário da polícia e multiplicou por 5. Pensar isso aqui é utopia, né? Não é não. Por que é utopia? Se lá fez, por que não pode fazer aqui? Agora, sabe o que é que tem que fazer? É você ter coragem. Agora, como é que você vai fazer um negócio desse quando você tem o Supremo Tribunal Federal proibindo a polícia atuar na hora que é para atuar? Então esse é o problema do Brasil, Mário. Quem quer fazer o certo aqui, aí a gente vai entrar... Vamos para a política? Vamos. Hoje teve um idiota de um deputado fazendo referência ao filme Eu Tô Aqui. E ele, da mesma hora, diz que é contra a anistia que Bolsonaro está pedindo no dia 6. Eu pergunto, o cara que é do filme lá, como é o que morre no filme, como é o nome dele? Rubem Paiva. Quem era Rubem Paiva? Era um santo? Não, meu amigo. Rubem Paiva era um engenheiro que lavava dinheiro, tá certo? Que vinha de Cuba para financiar o quê? As práticas do MR8, que era o braço mais forte da Revolução. Não é assim? E Rubem Paiva, então, foi preso, absurdamente torturado, absurdamente morto, porque o crime de tortura é o pior dos crimes, é a maior covardia, é uma vilania. Mas o que é que está acontecendo hoje no Brasil? É diferente? Você não está torturando fisicamente. A gente não sabe o que é que está acontecendo lá da Papuda, ou o que está acontecendo nos presídios lá onde estão esses caras. Mas eu pergunto, você vê um ministro do Supremo Tribunal Federal, o cara que está fazendo delação premiada, se você não me disser o que eu quero, foi o que ele disse, né? Fique ciente que você vai voltar para a prisão e eu vou voltar a abrir um inquérito contra seu pai, sua esposa e sua filha. O que é isso? É a tortura do século XXI. Já que o senhor entrou na política, vamos lá. E ainda dentro desse contexto. Então, dentro desse contexto aqui, para você acabar com a corrupção, sim, você tem que dar autoridade, acabar logo com a corrupção que tem, não é só da polícia, você tem a corrupção em todo o sistema de justiça, aí vem a magistratura, o Ministério Público, que tem. Certo? Você tem que acabar com isso e você tem que dar autoridade e defender o policial em suas ações. Você não pode ter um policial prendendo um menor 10 vezes por roubo de celular e toda vez o cara ser liberado na audiência de custódia. Como é que tu fica? A mesma coisa ocorre quando o policial também age em desconformidade com a lei. Punição também. O senhor defende isso? Claro. O policial, a polícia devia ser o seguinte, Mário, o contrário do que é hoje. A porta de entrada devia ser bem pequenininha e a porta de saída bem larga. Bem grande. Perfeito. Quem for, tem que ter... Aí você teria o cara vocacionado. Eu acabei de falar agora que eu vi no Chile. O Carabineiro do Chile é uma das polícias mais respeitadas do mundo. Inclusive, ela é uma força nacional. Ela não é uma força estadual. Lá eles são Exército, Marinha, Aeronáutica e Carabineiro do Chile. Então você tem que ter aquele cara bem vocacionado, você tem o cara bem preparado, bem remunerado. O hospital da polícia, se o policial hoje lá era uma toalha com o símbolo do Santa Cruz que estava fazendo para o sol não entrar na cara dele. Essa é o que está o hospital da polícia. Então, o que é que você quer de uma polícia dessa? Me diga uma coisa, por que a Alep não chama a governadora para dar explicações? Já chamamos a governadora, agora a gente conseguiu eleger, pela primeira vez a gente elegeu o Joel da Harpa,
que ele tem esse compromisso de fazer audiência pública, e nós vamos para cima, e eu já fiz 2 audiências públicas cobrando do Hospital da Polícia. E disse lá, se não tiver retorno, eu vou voltar ao Hospital da Polícia e vou colocar o Ministério Público em cima. Já pedi à governadora, inclusive, que ela fizesse com o Hospital da Polícia a mesma coisa que ela fez com o SACEP. Então a gente está batendo nessa tecla. Agora, é preciso que haja uma mudança conjuntural e social, e que a sociedade passe a cobrar isso dos governadores. Por que você acha que o Cláudio Castro foi fazer esse depoimento e publicou nas redes sociais dele? Porque ele está começando a levar pressão da sociedade do Rio de Janeiro. Ele está querendo ser candidato a senador e está vendo que ele não vai se eleger. O deputado Hélio Costa disse que ele mesmo, o deputado Hélio Negão, sabe quem é? Sim. Ele já foi assaltado 4 vezes, tá certo? Do qual 2 vezes levaram o carro que era alugado da Câmara. Então essa é como está o Rio de Janeiro. Ah, o Rio de Janeiro está assim. Antigamente, há 10 anos atrás, a gente viu o Rio de Janeiro assim e dizia, isso nunca vai chegar em Pernambuco. Chegou ou não chegou? Eu acho que proliferou no país todo, né? Quem tem um maior índice de violência hoje, de CVLI, Pernambuco ou Rio de Janeiro? Proporcionalmente, Pernambuco. Pernambuco. Agora veja, vamos para a política propriamente. 2006, o senhor começa efetivamente a sua carreira política com um mandato. Quem ou o que lhe levou à política? Bom, essa pergunta é muito boa. Eu disse a você que servi durante muito tempo na cavalaria e fui depois para a Escola de Equitação do Exército. Lá eu fui instrutor da Escola de Equitação do Exército. Veja, eu fui instrutor fui um policial militar, fui o único do Brasil que fui instrutor e treinava oficiais do Exército. Eu dei aula na AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, onde lá formam os oficiais do Exército. E aí, porque eu sou o seguinte, sabe, Mário? Eu sou irrequieto e tudo que eu procuro fazer muito bem feito. Fui para o primeiro lugar da minha turma, quem trabalha comigo no gabinete sabe que eu sou exigente, eu chego cedo, vou embora tarde, hoje eu sou presidente da Comissão de Justiça. Bom, eu sou um dos poucos que sei o regimento da casa como muitos ali não sabem. Eu sei o regimento todo, eu gosto de saber, eu sei da Constituição, eu leio todo dia antes de sair de casa o que está acontecendo no mundo, em Pernambuco e no Brasil, então eu faço isso, tá? Bom, e aí eu me especializei nesse negócio de equitação, dei aula, fiz uma monografia sobre treinamento de cavalo de polícia, e quando eu voltei, achei que tinha que servir onde eu tinha que dar o meu melhor conhecimento, que era voltar ao regimento de cavalaria. Quando eu volto, eu recebo do então comandante-geral, até faleceu, que eu ia para Uricuri. Eu disse, ele não aceita. Eu disse, não, você vai para Uricuri. Eu disse, como? Que ninguém está mais distante de casa do que eu. Tenho uma família para cuidar, não vou viver no Rio de Janeiro, agora vou voltar, vou deixar a família em Recife e vou para Uricuri. Não vou. E aí foi quando houve uma certa desmotivação ao então capitão Feitosa. E eu disse, sabe uma coisa? Nesse momento, a Associação dos Cabos Soldados estava sendo fundada. E então eu no batalhão aí depois eu não fui para Uricuri, resisti, mas não voltei para o regimento, fui para o batalhão de choque. Nesse momento, então, junto com outros colegas, Sóstenes e Coronel Samuel, a gente monta a Associação dos Oficiais Suplentes Sargentos. E o presidente da associação foi o Coronel Samuel. Hoje ele é juiz. Fez concurso, ficou satisfeito com a polícia, fez concurso, passou para magistrado. Hoje, não sei se ainda está na ativa, não tive mais notícias dele. E aí, eclode a greve da polícia. Eclode por quê? Porque começa a haver uma desconstrução, uma perseguição policial. Então, eclode em Minas Gerais, depois em todo o Brasil, começa a eclodir greve de polícia. Onde é que não teve greve de polícia? Aonde as polícias eram de fato organizadas. Nunca houve uma greve de polícia no Rio Grande do Sul, que era a brigada, nunca houve uma greve de polícia em São Paulo. Por quê? Porque lá as polícias eram respeitadas e organizadas. Aqui se envolveu muito com a RAIS, uma política de desconstrução das polícias, da polícia militar, e aí então o Coronel Samuel, quando veio a greve, eu era o vice-presidente, eles pedem afastamento da associação e eu fui líder da greve. Como líder da greve, você vê, um cara que é primeiro lugar de turma, tinha todas as medalhas, foi oficial civil à disposição do Exército. Passou por uma greve, minha carreira ali praticamente estava comprometida. E aí, depois de passar da greve da polícia, eu vou comandar a companhia de Cabrobó, que era o epicentro do polígono da maconha. E lá eu estou
comandando, colocando ordem, viu? No dia que eu cheguei, no dia que eu estava almoçando, cheguei, fui direto para o rancho, estava almoçando, só vi tiros, mataram 5 pessoas em praça pública. Pois desse dia até o dia que eu saí de lá, ninguém mais morreu em Cabrobó. Porque eu coloquei ordem, visitei as escolas, conversei com os estudantes, conversei com os professores, prendi o filho do prefeito que estava envolvido com narcotráfico, dirigindo para condução de droga e para homicídios na região. Então foi desse jeito que eu atuei lá, andava com um carro aberto, com um fuzil para fora, que nem a porta podia fechar. Prendi vereador de mandato na porta de casa que estava também envolvido com roubo do Banco do Brasil no dia do pagamento dos funcionários e dos aposentados. Então foi uma verdadeira operação de guerra que nós fizemos lá em Cabrobó. E o que é que isso tem a ver necessariamente com a sua ida para a política? Pois bem, quando eu estou lá, isso eu fazia e quando eu era liberado de lá, vinha para presidir a associação. Até um dia, isso é um fato interessante, até um dia que eu estou na companhia, tá certo? E recebo o telefone do então deputado federal Jair Bolsonaro, que estava reunido com policiais do Brasil todo e estava com Moisés Cordeiro, que era o presidente da Associação dos Cabos Soldados, e ele dizendo que tinha que lançar candidatos militares em todo o Brasil. Então, essa sua relação com Bolsonaro, ela vem desde aquela época? Ela vem antes, ela vem desde 88, quando eu era tenente e aluno da Escola de Equitação, quando Bolsonaro foi então eleito vereador do Rio de Janeiro em 88. Depois Bolsonaro volta, em 90 ele é candidato a deputado federal, em 94 ele se reelege deputado federal, e em 94, na reeleição dele, eu estou novamente no Rio e acompanho novamente a eleição dele de deputado federal. Mas vamos voltar na linha do tempo. Aí eu estou aqui 2006. em 97. 97 foi minha primeira candidatura. Então, em 97, depois da greve, que a greve foi em 96, né? 96, 97 foi a primeira greve da polícia. Aí eu estou lá em Cabrobó, certo? Final de 97, início de 98. Eu estou lá em Cabrobó, recebo a ligação de Bolsonaro e ele me propõe que eu fosse candidato a deputado estadual ou deputado federal. Aí, então foi o soldado Moisés e o soldado Edson, candidato a estadual, eu fui candidato a deputado federal na eleição de 98 pelo PMDB com o número 1566. Mas o seu primeiro mandato foi em 2006. Aí eu fui candidato em 98, não me elejo. Sou candidato em 2002, novamente a deputado federal, não me elejo, fico na segunda suplência aqui, fico na segunda suplência aqui. Aí em 2006, eu saio candidato então a deputado estadual. E aí consegue o primeiro mandato. Aí assumo o primeiro mandato. E o senhor se elegeu por qual partido? Me elegi pelo PL. PL. PL, já pelo PL. Já Partido Liberal. Partido Liberal. E eu tive 4, das minhas 5 eleições, 4 foram pelo Partido Liberal. E como é que se deu essa sua ida para um governo socialista em Pernambuco? Veja, essa questão de direita e esquerda, socialismo, ela veio a acontecer depois de 2014, 15, com a ascensão a nível nacional de Bolsonaro, mas ninguém falava disso. Pelo contrário, Inocêncio Oliveira dizia que direita e esquerda tinha se acabado no Brasil e que direita e esquerda só se via como sinal de trânsito. O que é que acontece? Eu fazia parte do PL desde essa época. Quem era o presidente do PL aqui? Inocêncio Oliveira. E Eduardo, então, se elege com o apoio de 2 partidos. Você lembra ou não? Não, não me recordo. Eram 3 partidos que apoiaram Eduardo. Eu sei que era uma força política muito pequena. Inclusive, ele tinha 2, 3% nas pesquisas. Eduardo pelo PSB, Inocêncio Oliveira apoiando ele pelo PL, não era assim? Sim. E, do outro lado, o PDT, que indicou João Lira para ser o vice de Eduardo. Lembra disso? Perfeito. Eram os 3 partidos. E chegou até a governar o Estado. Contra quem? Contra o candidato de Jarbas Vasconcelos, que era quem? Mendonça Filho. Que Jarbas Vasconcelos era odiado pelas polícias. Não era assim? Sim. Porque tinha sido um governador que tinha prometido muito e que depois fez tudo. E tanto que a segunda greve da polícia que ocorre em 2000, que leva à eleição de João Paulo à prefeitura da Recife, se dá com Jarbas Vasconcelos à frente do governo do Estado. Só tinha um caminho para mim, ser candidato por que partido? Pelo PL? Pelo PL, pelo partido. E nesse contexto também a gente não pode fazer injustiça colocar. Humberto Costa era o candidato do PT. Nessa eleição, Eduardo
Mendonça e Humberto. Não, será que era Eduardo? Não, Sim, não, candidato. Humberto. Não. Eduardo disputou. O candidato aqui era Zé Queiroz e Ariano Suassuna. Quase ganha de Jarbas. Ah, sim, o senhor já fala num contexto anterior. Eram duas vagas ou era uma vaga naquela época que Eduardo se elege? Eu não sei se era uma vaga, eu sei que era Ariano. Não, então eu acho que a gente está numa condição cronológica diferente. Eu estou falando da eleição para governador. Não, em 2006. Era 2006, Eduardo se elege governador em 2006, enfrentando Mendonça Filho. Sim, e Humberto foi derrotado, não foi para o segundo turno. Humberto foi candidato a governador, não vai ao segundo turno. Sim, não vai ao segundo turno, era o candidato do PT. Por que não foi? A promessa, na verdade, que se tinha é que Humberto ganharia no primeiro turno, até por causa da força de Lula. Sim, exatamente. Era a reeleição de Lula, tá perfeito, lembrado? Perfeito. É isso mesmo. Não é isso? Só que houve a Operação Sanguessuga, lembra? Que ele esteve envolvido, inclusive, aquela coisa do vampiro, aí, etc e tal. Aí o que é que faz Mendonça Filho? Mendonça Filho esquece Eduardo na estratégia e foca em derrotar Humberto. Aí botou aqueles carros de som. Você é sanguessuga, não vota em você. Lembra daquela músicazinha? Perfeito. Isso correu o estado de Pernambuco todo. Então Eduardo vai para o segundo turno com Mendonça e quando tem a primeira pesquisa, Eduardo já aparece na frente. Foi feita uma parceria de governar. E o senhor foi ser secretário do governo de Eduardo. Porque estava na parceria de governar. Aí existiu esse negócio Não existia naquela hora um conceito ideológico. Não, existia. Eu estou perguntando, você existia? Ou existia um conceito político aqui? Porque do outro lado um lado era Jarba, do outro lado era Eduardo. Então, no seu caso, a ida para a secretaria ela se deu mais por uma conjuntura partidária do que propriamente um conceito de ideias. Indicação do meu partido para fazer o quê? Para sanear uma crise de show fantasma que eclodiu no Brasil todo e que aqui em Pernambuco não foi diferente. Você lembra disso? Que dizia que no Carnaval de Carpina teve Luan Santana, e nunca tinha tido Luan Santana. Quando muito era um couve Luan Santana, mas o cachê era pago no preço de Luan Santana. Lembra disso, não? Perfeito. Aí Eduardo disse, eu preciso de um cara sério, que entenda de turismo, que tenha respeito e que bote ordem lá na secretaria. E lá eu abri 19 tomadas de conta especial e estabeleci regra para a contratação de shows, que essa regra valeram hoje, ainda valem para o Brasil todo. E acabou com essa história de show fantasma. O senhor vai, na eleição do ano que vem, concorrer a mais uma reeleição na Alep ou vai partir, como se diz hoje, de verso e prosa, se decanta nos corredores, nos bastidores da política, que o senhor é candidato a deputado federal? Pronto, o senhor vai? Eu vou fazer, isso não é jargão não, tá? Isso é verdade. Eu vou fazer o que Bolsonaro me pedir para fazer e vou fazer de tudo para que ele volte a ser presidente da República. Hoje eu tive uma conversa com o Álvaro Porto e ele me fez exatamente essa pergunta. Eu digo, Álvaro, eu não sei. Eu não sei. Tem 3 possibilidades. Eu posso ser candidato a senador? Posso. Essa é a mais remota. Se Gilson não for e Bolsonaro me pedir e me der o 222, eu sou candidato a senador e ganho a eleição, porque vai ser uma vaga do PT, que essa polarização Lula-Bolsonaro vai correr em todo o Brasil, e eu acho que Lula está em as pesquisas mostram que Lula está em decadência e Bolsonaro está em ascensão. Então eu acho que a gente vai eleger um senador de Bolsonaro e o outro pode ser de João, pode ser do PT, mas um senador de Bolsonaro, porque Bolsonaro vai dizer, eu preciso de um senador para assinar impeachment de Alexandre de Moraes. O povo vai votar ou não vai? E o senhor quer se inserir nesse contexto, ou pode se inserir? Posso me inserir nesse contexto. Qual seria a segunda hipótese? A segunda hipótese é em ordem de possibilidade de trás para frente. A menor hipótese, ser candidato a senador. A hipótese mediana, ser candidato a deputado federal. E a melhor hipótese para mim, porque eu já tenho um 5º mandato. Por exemplo, hoje, nada passa na Assembleia Legislativa sem eu. A Assembleia Legislativa hoje é discutida por 5, por 6 deputados. Eu estou dentro desse contexto. Eu estou hoje num dos cargos, não é querendo vangloriar, é a verdade. Eu sou presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Uma coisa que nós construímos, quando eu digo nós, fomos nós deputados que derrotamos o governo do Estado e nós conseguimos eleger quem nós queríamos para as 3 comissões mais importantes da Assembleia. Hoje a gente reputa que na Assembleia, qual é o cargo mais importante da Assembleia? O presidente da Assembleia. Concorda? Sim. O segundo cargo mais importante. Primeiro secretário. O primeiro secretário. Depois, qual é o cargo mais importante? A Comissão de Constituição e Justiça. Eu estou inserido aqui.
Então eu estou hoje num momento, estou no meu 5º mandato, estou num momento, tenho uma relação fraterna com o Álvaro Porto, com o Francimar, com meus colegas. Hoje eu participo das decisões da Assembleia, então tudo isso pesa na hora de você tomar uma decisão. E eu tenho uma eleição aqui que é muito mais fácil, que é de deputado estadual, a eleição de deputado federal é mais difícil, você precisa do dobro de voto. Então, esse é o contexto. Quem é que vai decidir isso? Quem vai decidir isso é Feitosa, sim, mas eu vou conversar com o Gilson Machado, que é minha liderança aqui no estado de Pernambuco, é o cara mais próximo do Bolsonaro, e vou conversar com o próprio presidente Bolsonaro para ver onde é que eu ajudo mais ele para ele voltar a ser presidente da República. Porque hoje, gostem ou não, quem é brasileiro se arrepende, tá certo? Que tem consciência, que tem responsabilidade com sua família, que tem responsabilidade com o Brasil, eu acho que tem no fundo, no subconsciente, se arrepende do voto que deu em 2022, que votou num candidato que prometeu picanha e cerveja e hoje não entrega nem café e ovos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a nossa conversa está muito palpitante, eu estou olhando para Paulo aqui, eu costumo ser muito regrado, mas com o senhor não tem como não estourar o tempo. Então, me permita aqui, o senhor está em qual palanque em Pernambuco? O senhor está no palanque do PL de Anderson Ferreira ou de Gilson Machado? E por que essa divisão? Bom, o próprio presidente Valdemar Costa Neto deixou claro que quem manda no PL aqui é Anderson. Qual é o seu palanque? É o de Anderson ou é o de Gilson? Primeiro, é importante que a gente diga aqui uma coisa que levou a acirrar ainda mais essa disputa. Disputa na política é a coisa mais normal. É a mesma coisa você ter 2 filhos de idade próxima ou 2 filhos gêmeos. Eles disputam tudo. Começa logo disputando o peito da mãe. Verdade ou mentira? Sim. Então pronto. Nós somos elementos da natureza. O ser humano, o ser vivo, o animal, ele disputa tudo, não é assim? As bactérias disputam, o leão precisa viver, a formiga, o tamanduá come a formiga, não é assim? Então nós somos, o ser vivo, ele está sempre em disputa. Então vamos lá, é natural que haja essa disputa. Agora, essa disputa tem que ter regras, respeito e algumas coisas não podem ser aceitas. E quem não está respeitando? Quem não está dando regra? Quem errou, tá certo? Há erro de ambos os lados. Nem todo mundo. Putin não está totalmente certo, nem Zelensky está totalmente certo. Biden não é totalmente certo, nem Trump é totalmente certo. Mas existe um mais certo e um menos certo. O que é que você acha do seguinte? Dia 19 nós vamos a Brasília comemorar o resultado que nós ganhamos com o PL. Foi determinante que se houvesse um deputado que mudasse a sua posição, nós perderíamos as comissões. E a gente teve um apoio muito grande de Gilson e de Bolsonaro nisso. E aí nós fomos no dia 19, que é uma quarta-feira, pode ver no calendário, a Brasília, comemorar isso com o Bolsonaro. O Bolsonaro faz um vídeo e publica esse vídeo no dia 19. Lá estava eu, Abimael, Renato Antunes e Joel da Harpa. Renato Antunes foi para uma agenda, saiu mais... Abimael saiu mais cedo porque ia voltar para Recife, que tinha uma agenda aqui, e fica eu, Renato e Joel. Eu fico no gabinete do presidente, que eu costumo ficar lá, almoço, e fico lá com ele o tempo todo, e conversando com o pessoal bom. E Joel e Renato saem, dão de cara com o Anderson Ferreira, que vai, porta a porta, eles não podem se encontrar. O Valdemar não pode se encontrar com o Anderson, uma decisão absurda de Alexandre de Moraes. Eu nunca vi isso. A pessoa não poder se conversar há mais de anos. Um presidente de honra e um presidente de um partido. Mas tudo bem, estamos no Brasil de Alexandre. E aí, quando ele sai, encontra Anderson leva e faz um vídeo com Valdemar, que é aquele vídeo que ele publicou, Valdemar dizendo que quem vai coordenar a eleição lá é Anderson Ferreira. E ainda determina o critério, voto. Voto. Vamos lá. Isso foi gravado no dia 19, mas só veio ao ar no dia 26, 7 dias depois. E o que é que houve nesse intervalo? A visita de Bolsonaro na segunda-feira, 24. E Anderson não veio recebê-lo. Não veio receber, não acompanhou a agenda nem no aeroporto, nem na padaria, nem em Carpina e nem em Vitória. Mas esse não é o ponto crucial da história. O ponto crucial da história é que às 9h30, Bolsonaro é entrevistado na rádio CBN por Geraldo Freire e por Elielso, que é até daqui da Mata Norte, né? Sim, da Carpina, querida Carpina.
E Elielso faz a seguinte pergunta ao vivo a Bolsonaro: presidente, como é que vai ficar o PL aqui em Pernambuco? E Bolsonaro estava do lado de Gilson, eu estava assim, do outro lado. Ele disse: em Pernambuco, meu candidato a senador, eu tenho um acordo com Valdemar da Costa Neto, que eu escolho os senadores no PL, em todos os estados, exceto o de São Paulo e o de Brasília, que Valdemar gentilmente já escolheu. Michele em Brasília e Eduardo Bolsonaro em São Paulo. Eu vou indicar os outros do PL. E aqui em Pernambuco, meu candidato a senador é Gilson Machado. E eu vou entregar a Gilson essa coordenação política. Bolsonaro diz isso respondendo a Elielso ao vivo. E o que é que faz Anderson? Ele estiver me ouvindo agora, ouvindo depois, ele gosta ou não, mas é a verdade dos fatos. Anderson vai isso aqui foi na segunda-feira, 24. Anderson vai na quarta-feira, dia 26, solta aquele vídeo que ele gravou no dia 19, dizendo o que disse Bolsonaro. Isso é sinal de respeito? Isso é correto? E como é que fica, aí, como é de que fato, fica? essa relação? Isso chega a Bolsonaro, e Bolsonaro, então, não gosta. Você gostaria? De forma alguma. Ser um ex-presidente. É o cara que hoje lidera todas as pesquisas. É o cara que arrasta quarteirões. É o cara que, se ele botar a mão, ele elege Anderson, ele elege Gilson, ele elege Feitosa, ele elege Mário. Então, aí ele vê um fato desse se passar, ele fica arretado, e essa relação, mais uma vez, entra em ebulição. Vai ter a hora de baixar a poeira. Mas eu, nesse momento, eu tenho o lado da razão e o lado do certo, que é o lado de Gilson Machado, que nesse quesito aí, eu, Gilson, Bolsonaro, Renato, Abimael, nós estamos desse lado de cá. Eurico, por quê? Porque o que antes fez, infelizmente, não se faz. O PL, provocou. mas se o PL lançar um candidato ao governo do estado e esse candidato for Anderson Ferreira, com o apoio, de com Bolsonaro? a bênção, não, com o apoio, com a bênção de Valdemar Costa Neto, o senhor vai subir no palanque de Anderson? Vou. Se Anderson Ferreira for o candidato de Valdemar, certamente será também o candidato de Bolsonaro e terá meu apoio. E se for ele o candidato ao Senado? Ele vai ser o candidato a Senado, são 2 vagas. Ele pode ir ser candidato a Senado, a segunda vaga. Mas vai ter o seu apoio? Vai ter o meu apoio. Então o senhor vai servir como um bombeiro, vai apagar o fogo. Eu tive a oportunidade de escolher o Corpo Bombeiro, não escolhi a cavalaria. Mas nesse caso aqui eu vou apoiar, eu vou fazer o que é o PT vive brigando, não. Muito. Eu acho que todas as siglas brigam, né? Pronto, mas quando chega em casa tu briga, não. Eu sou da paz. mas tem briga. De vez em quando. Mas no final todos não se unem em prol da família. É o entendimento mais plausível. Pronto, agora, eu acho que esse é o melhor caminho, porque o que eu disse sempre, o que eu vou trabalhar de todas as formas para que a gente reeleja o presidente Bolsonaro, presidente do Brasil, para que o Brasil volte a ser o que foi, e principalmente que pôde mostrar ao mundo e aos brasileiros que mesmo com a pandemia nós vivemos tudo melhor do que se vive hoje, sem guerra, que a guerra já está equalizada. Naquela época se estourou 2 guerras, um no Oriente Médio e o outro ali na Europa Oriental. A gente hoje não tem pandemia, não tem nada, e o povo não tem o que comer. Eu precisaria fazer um outro programa com o senhor. Paula, por favor, você está afeta para a gente conversar novamente, porque tem muito assunto, mas eu preciso ir para o bate-bola, mas antes eu tenho uma pergunta que é clichê aqui, eu não posso deixar de fazer. Nossa. O Supremo Tribunal Federal, para ser mais específico, e correntes políticas importantes do país estão certos, estão ávidos de que Bolsonaro será preso ainda em 2025 com o julgamento feito pelo Supremo. Bolsonaro vai ser preso, e se não vai, por que ele não vai ser preso? Veja, eu acho que muitas coisas mudaram depois da eleição do Donald Trump. Trump vai salvar Bolsonaro? Não é Trump que vai salvar Bolsonaro. É o mundo, tá certo? Que hoje olha para o Brasil. Erros foram cometidos e absurdos a todo momento. Veja bem, vou devolver a pergunta, Mário. É possível você prender um homem que nunca teve um processo de condenação por corrupção, lavagem de dinheiro, por agressão,
Não tem um cara que não tem nenhuma condenação por uma delação de uma única pessoa que disse e desdisse, e que ficou claro que ele foi o juiz, não pode participar da delação. Um juiz que é réu, que é vítima, que é investigador, que é carcereiro, que é promotor, que é tudo, num inquérito que dura 5 anos. Bata na delegacia de Carpina, pergunta ao delegado ou comissário mais antigo se tem algum inquérito que durou 1 ano. Veja, o mundo hoje todo sabe disso. E isso está chegando. Mas eu entendo essa sua argumentação agora. Eu acho que a gente está falando de Brasil. Eu acho que Bolsonaro não será preso e o próximo domingo vai ser determinante. Você vai ver o que vai acontecer em Copacabana. Isso é mais um pensamento, um desejo ou uma certeza de que ele não vai ser preso? Para mim, é tudo isso. É um pensamento, é um desejo e uma certeza. Por quê? Hoje, eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal pensa muitas vezes o que ele pode fazer ao prender Bolsonaro. A anistia não soa, com essa narrativa que se tem, muito mais como uma condição para salvar Bolsonaro do que propriamente absolver, tirar da cadeia aqueles tantos inocentes. Existem culpados ali, mas muitos inocentes também. Mas essa narrativa não dá mais a conotação de que é para beneficiar Bolsonaro num processo de anistia para não ser preso do que propriamente o julgamento ou a prisão daquelas tantas pessoas que estão lá? Veja, a anistia nesse momento é antes de tudo um ato de justiça. Porque você imaginar mulheres que nunca tiveram uma passagem pela polícia, mulheres que são mães de filhos menores. A mulher de Sérgio Cabral tem filho de 12 anos, não passou 60 dias presa, foi liberada para cuidar dos filhos. Então, mulheres que têm filhos menores, mulheres que são cabeleireiras, motoristas de transporte escolar, mulheres que são enfermeiras, cuidadoras de idosos, mulheres que nunca passaram na porta da delegacia, receber 17 anos por ter pintado uma estátua. Se fez ato de vandalismo, que pague pelo ato de vandalismo, que a pena máxima é no máximo 4 anos. Quantas pessoas tem presa no Brasil por vandalismo? Quantas? Me mostre uma. Todas foram com penas transacionais, pagaram e prestaram serviço comunitário. Mas o senhor há de entender que nós estamos falando da última instância. Quem vai punir o Supremo? Quem vai punir o Supremo? Quem tem que punir o Supremo? Quem vai punir o Supremo é o Senado Federal depois da eleição. O senhor acredita que o Senado tem cacife para isso? Hoje não, mas em 27 vai ter. Pode ter certeza. Para eu ir para o bate-bola com o senhor, senão a gente não sai daqui. Então veja, a anistia antes de tudo um ato de justiça. E outra coisa, a anistia não vai beneficiar diretamente o Bolsonaro. O que a gente vai ter, você já ouviu falar da Marisa Max Mata? Não. Não? Não. Ela é aquela, uma jovem que embebedou o marido, matou o marido. Ah, já lembro, o caso Matsunaga. Isso. Esquartejou o marido, tirou o marido em pedacinhos, enterrou o marido e ela pegou 16 anos e hoje já passou o carnaval em liberdade condicional. Eu pergunto, ela pegou 16 anos e a pessoa que pichou uma estátua no dia 8 de janeiro, onde tinha gente vendendo... eu nunca vi um golpe de Estado onde tem gente no meio lá vendendo algodão doce. Não teve um tiro, não teve uma bala. A arma que tinha era um estilingue. Ele pegar 17 anos. O senhor aposta o seu mandato como Bolsonaro não vai ser preso? Não, não posso apostar que eu não estou na cabeça de... Agora, veja bem, eu quero acreditar nisso que tem no Brasil. Eu não vou apostar meu mandato, porque se eu apostar eu vou cumprir. Tudo que eu aposto eu cumpro. Agora, veja bem, quem vai julgar Bolsonaro? Alexandre de Moraes. Ele tem isenção para julgar Bolsonaro? Tem? Do ponto de vista legal, não. Mas do ponto de vista de Brasil, sim. Não, mas do ponto de vista ético, moral, tem? Não. Legal, tem? Não. Flávio Dino tem? Também não. Pronto. A outra, Carmen Lúcia, tem? Aí já é discutível. Não é discutível, não, porque ela pegou na campanha. A Carmen Lúcia fez o absurdo de proibir de dizer que Lula tinha sido preso. Lula foi preso ou não foi? Foi. É ex-presidiário ou não é? Eu gosto do senhor por isso. O senhor está me fazendo agora o papel de entrevistador e eu de entrevistado. Que bom. Então vamos lá. E o outro que foi advogado, o Zanin, advogado de Lula, tem isenção? Não, veja,
tudo que o senhor coloca, numa democracia... O único que tem isenção aqui é o Fux, que pode pedir vista. Se pedir vista é 90 dias. Mas veja, agora mesmo o Supremo negou os 83 dias da defesa de Bolsonaro. Quando a gente vai para o processo na íntegra, a gente encontra as tantas incorreções. Agora, hoje existe uma tendência, tanto política como no judiciário, para prender Bolsonaro. O senhor há de convir, né? Sim, né? Agora, é isso que eu estou dizendo. Mas há uma pressão popular, hoje, inimaginável. Vamos ver o que vai acontecer no Rio de Janeiro se Bolsonaro botar 1 milhão de pessoas. Isso pesa ou não? O mundo vai ver isso. Trump está vendo isso. Não, então ele não vai ser preso? Eu acho que não vai ser, não. Vamos pro bate-bola? Porque senão o João, Paula, Bete... Paula, me permita. Estão gostando. Não, tá palpitante, absolutamente palpitante, e eu espero, sinceramente, que esse seja o primeiro de outros encontros importantes. Vamos a gente acaba pautando uma entrevista, uma conversa como essa em 1h20, mas com o senhor, definitivamente, não é? Essa coisa acaba extrapolando, repito, até pela riqueza com que o senhor empresta aqui. E aqui não é uma apologia gratuita à figura de Alberto Feitosa, mas a condição de um comunicador social que tem 24 anos fazendo isso, conversando com pessoas e que, de fato, tem nessa sua condição intelectual uma realidade muito privilegiada para fazer o que a gente está fazendo aqui. Então vamos para o bate-bola. O bate-bola são palavras soltas, perguntas que serão feitas e o senhor responde efetivamente o que quiser, como quiser e da maneira que quiser. E eu começo perguntando, arma para mim é? Direito. Direito. Por que o senhor acha que arma é direito? Porque eu acho não, eu tenho convicção, pratico isso em casa, meu filho atira, minhas filhas também atiram. Eu acho que o cidadão de bem tem o direito de se defender sua vida, defender quem ele ama e defender seu patrimônio. E onde tem arma, por exemplo, se você for nos estados republicanos, o que acontece nos Estados Unidos? Nos estados republicanos, a migração dos estados democratas para os estados republicanos. Não tem estado republicano que vai para o estado democrata. No estado republicano, o americano lá, nem muro em casa tem. Se você pisar no jardim dele, quiser roubar o carro dele, ele pode atirar e usar arma para defender o que é dele, o que é seu e a sua vida. Então arma é direito? Arma é direito. A justiça no Brasil, pra tá? homem de bem, não para bandido. Sim. Bandido, né? A justiça no Brasil, tá? Tá mal. Por que tá mal? Isso da primeira à última instância? Não. Ou é um conceito apenas de uma das instâncias? Porque a justiça no Brasil hoje, o que mais se reporta é o STF. E se você perguntar, se você tiver 1.000 desembargadores, 999 vão dizer que não concordam com as atitudes do Supremo Tribunal Federal. Que eles mesmos estão sendo desprestigiados, porque sequer o devido processo legal está tirando, o STF está tirando da magistratura, do judiciário brasileiro, aquilo que é dever constitucional dela. Bolsonaro e todas aquelas outras pessoas do 8 de janeiro tinham que ser julgadas em juízo de primeira instância, ter o recurso de segunda instância e no final ir para a terceira instância, que é o Supremo Tribunal Federal. E no Brasil, o Supremo Tribunal Federal age mal, não deveria nem definir crimes. Deveria ficar só com coisas que são causas constitucionais, de ficar no STJ. Então, para mim, a justiça no Brasil está mal. Eu me incomodo como cidadão, me incomodo como militar da reserva, me incomodo como parlamentar e me incomodo como muitos amigos que eu tenho da magistratura que veem que a justiça está mal e estão desvalorizando a justiça através do STF. Ser coronel ou ser deputado? Ser coronel eu sou pro resto da minha vida. Mas no exercício da função? Eu hoje me realizo muito mais sendo deputado. Acho que eu posso... Foi uma das coisas que eu disse a meu pai. Quando eu decidi a meu pai que queria ser político, eu disse, eu sendo militar, eu ajudo a dezenas, centenas de pessoas. Eu, como deputado, eu vou ajudar milhares. E hoje eu tenho projetos, tenho capacidade de ajudar muito. Por exemplo, eu sou autor da PEC que obriga 50% das emendas parlamentares ser destinada para a saúde do estado de Pernambuco. Isso eu estou ajudando a milhões de pessoas ou não? Então hoje, ser deputado lhe realiza mais. Anderson Ferreira. É um jovem, ambicioso, foi um bom prefeito, se conduziu bem à frente do partido, mas tem alguns episódios que ele precisa rever. O senhor gosta de sequilhos? Não. Não? Um bolozinho de goma? Pouco. Pouco? Se tivesse que, em um café,
comer um bolinho de goma com Gilson Machado e Anderson Ferreira, quem o senhor escolheria para ir na sua casa tomar esse café com bolinho de goma? Gilson Machado 10 vezes. Gilson Machado. Anderson lá não passaria. Não, para tomar esse café, não? Não, passa para tomar esse café. Mas você perguntou quem eu escolheria no primeiro momento. Tomou um café com os dois. Mas hoje, a minha relação é muito mais fraterna, muito mais próxima com o Gilson Machado. Mataria... Não tenho nada assim, de pessoal contra o Anderson Ferreira. Mas minha relação política hoje, o cara que me ajudou, que tem me ajudado, que tem uma relação com um cara que... eu tenho hoje uma admiração por Bolsonaro. Só quem convive com o Bolsonaro, você pensa que aquelas coisas que ele coloca, por isso eu digo, vá ver o que a entrevista com a Michelle, a gente estava vendo a Michelle falando ali, aquilo é Bolsonaro, eu passo o dia com Bolsonaro, eu vejo, aquilo é a verdade dele. Ele não tem vaidade de roupa, ele não tem besteira para comer, ele senta na mesa com todo mundo, ele trata bem, ele é sincero, ele é autêntico, se ele não gostar ele diz, se ele gostar ele brinca. Então eu tenho uma verdadeira admiração pela pessoa e pelo homem público que ele foi, porque ele teve coragem de fazer o que poucas pessoas tiveram. Durante muito tempo Bolsonaro foi voz única na Câmara naquilo que ele acreditava. Alguém imaginava que aquele homem pudesse chegar a presidente da República? Só ele acreditou primeiro, e a própria esposa disse, eu fui uma mulher de pouca fé quando ele me disse que ia ser candidato a presidente da República. E ele chegou. E o que ele foi como presidente, ele não saiu daquilo que ele é, aquilo que ele acredita. Errou muito. Certo ou errado, ele errou é muito. Aquilo que ele pensa. Pensa. Mataria por... Olha, veja, eu mataria por qualquer pessoa, desde que aquela pessoa estivesse com risco de vida, de forma abrupta e ilegal. Só mataria por isso? Eu acho que não tem motivo para matar ninguém. Por vingança, por raiva, não tenho disposição pessoal. Nunca tive disposição pessoal, mesmo estando na polícia militar, em combate, se não fosse para fazer cumprir a lei e a ordem, para defender a minha integridade, fosse meus colegas, eu não tive nem motivação para matar o pior dos criminosos. Agora, se o pior dos criminosos, ou o menor dos criminosos, ou qualquer que seja uma pessoa, vinha atentar contra a minha vida ou a vida de alguém, principalmente a vida que eu amo, aí eu mataria com toda certeza. Francismar Pontes ou Gustavo Gouveia? Hoje, logicamente, fiz campanha, fui um dos baluartes, assim, quem encabeçou a campanha de Francismar Pontes para a primeira secretaria foi eu e o deputado Caio Moniçoba. Então, sem dúvida alguma, e eu disse claramente a Gustavo Gouveia isso, eu sou um cara seguinte, eu nunca neguei um voto na Assembleia. Desde a primeira vez, quando o cara vinha me pedir o voto, eu dizia não ou sim. Então ninguém nunca teve dúvida qual o voto que o deputado Alberto Feitosa deu para presidente, para primeiro secretário, nunca nenhuma das eleições que eu participei. Então meu voto é declarado e eu trabalhei nessa eleição por Francismar Pontes, porque achava que era o melhor para casa, como de fato foi melhor para casa, que não teria sido essa vitória das comissões se fosse Gustavo Gouveia como primeiro secretário. Ele foi um bom secretário? Foi um bom secretário, mas não foi aquilo que eu... Os outros, a casa ficou dividida. Tanto que ele não foi um bom secretário que ele não conseguiu se reeleger. Se ele tivesse sido um bom secretário, ele teria sido reeleito. Agora, eu acho que eu acertei quando apostei na candidatura de Francismar em detrimento da dele. Gosto de Gustavo, é um dos caras que eu gosto e eu tenho certeza que ele gosta de mim. Primeiro, pela minha sinceridade. Segundo, como ele mesmo diz, algumas coisas que eu faço aqui eu te tomo como conselheiro. E eu disse, Gustavo, tem algumas coisas que você errou e você vai pagar por isso. Ele pagou, perdendo a primeira secretaria. Filho gay. É uma opção do filho. Não tenho, mas se um dia o meu filho, tá certo, que é casado, tem 2 filhos já, ou um neto, ou uma das minhas filhas se declarar, não é o que eu gostaria. Mas aceitaria? Aceitaria, claro, é filho, né? Por quê? Porque eu gosto muito de uma frase do Trump. O Trump disse agora contra essa pauta woke. O que eu não gosto é da apologia. Isso eu não aceito, não admito, nunca vou tolerar. E vou combater sempre. Mas o Trump disse assim, não, eu vou acabar com todo o processo de apologia de gênero. Porque a criança já é perfeita do jeito que Deus entregou ela ao mundo. Entendeu? Agora, entre as relações pessoais, cada um faça da forma como lhe convier. Agora, não vá fazendo isso achando que aquilo ali é a maneira certa. Uma vez eu estava na mesa com minhas filhas, num restaurante, e tinha um casal de gay. Aí veio uma discussão. Aí minha filha mais velha disse assim, ela estava até com o namorado, João.
Aí disse assim, minha filha, pai, eu vi uma entrevista sua, você dizer que isso era normal. Não diga mais isso que você perde voto. Eu disse, olha, eu posso perder voto, mas nesse ponto eu sou igual a Bolsonaro. Se eu acho um negócio, eu não vou mentir. Não vou mentir aqui. E diria isso com uma filha ou com um filho? Eu disse Não, eu digo se eles optassem, tivesse essa opção sexual. Eu disse naquele momento já, né? Eu disse assim, então não é normal, Beatriz, a mais velha. A mais velha é quem mais me contesta, né? É advogada, tudo, né? Aí eu disse assim, então não é normal. Ela disse, não é normal sim. Eu disse, não é normal. Nesse momento chegou o cara, ela pediu uma taça de vinho, eu pedi uma água mineral, Luísa pediu um refrigerante. O cara botou uma taça de vinho, botou um copo para servir refrigerante, para servir água mineral, e botou outro copo para servir refrigerante. Eu disse, o que é normal aqui? É você tomar vinho na taça de vinho, ou você tomar vinho no copo e eu tomar água na taça? Ela disse, o normal é tomar vinho, né? Aí eu disse, então, isso é normal. O contrário é aceito. E você vai beber do mesmo jeito. Agora não é o normal, é o anormal. Então tem regras de etiqueta na mesa, tem regras de etiqueta social. Então o normal é homem com mulher. Agora, se dois homens quiserem se unir, não é o normal, mas é plenamente dentro do ambiente social aceitável e você deve sim respeitar. Enfim, sabe o que você tem que ensinar as pessoas? É respeitar as outras pessoas. Por isso que eu digo a você que sou muito feliz como deputado, que eu sou autor da lei do bullying. Quem fez a lei do bullying primeiro no Brasil, o que é a lei do bullying? É ensinando, tá certo? Que as crianças não devem praticar bullying nas escolas. É ensinando que as pessoas têm que respeitar as diferenças. E tem que começar das escolas. Eu fiz essa lei a nível estadual em 2009 e depois Maurício Rantes copiou ela a nível nacional em 2010. Então, isso é que é o normal, isso é que é o certo. É respeitar as pessoas naquilo que eles fazem felizes. Agora, não acho que você tem que levar esse assunto para a sala de aula, não acho que você deve fazer isso como plataforma e colocar isso como normal, como eu vejo criança dizer assim, minha professora disse que eu deixasse para escolher se vou namorar com menino ou menina depois. Negativo. O natural é você namorar. Agora, se mais tarde você tem alguma tendência e você quiser desenvolver, eu vou aceitar e vou respeitar. Vamos correr agora. Vamos correr para onde? Alexandre de Moraes. Para mim, presta um grande desserviço ao mundo e, em particular, à nação brasileira. É a figura mais detestada do país hoje? Sem dúvida alguma. A mais execrada? Não. Tem pessoas que praticam, por exemplo, eu não entendo como é que um homem pega um pedaço de pau e vai empalar o outro em via pública numa briga por causa de futebol. Eu acho que aquele cidadão não se compara a nenhum outro. Aquilo ali é Então ele seria só o mais detestado? Ele é o mais detestado. Agora, ele paga, assim, para mim ele tem um dolo muito maior, porque ele é autor de livros que diz como deve proceder o magistrado, o respeito à Constituição, a regra da Constituição, e ele rasga tudo isso. Então ele, para mim, ele deve viver muito mal internamente. Prisão de Bolsonaro. Um absurdo. Mas vai ser preso ou não? Vai não? Não. Já disse que não e já disse por que não. O senhor acredita que, de fato, o mundo vai salvar Bolsonaro? Já que a justiça do Brasil parece, ou o Supremo não quer. Eu acho que o mundo vai salvar a justiça, o mundo vai salvar o Brasil, o mundo vai dar... veja, o sentimento de injustiça e o que pode acontecer com a prisão do Bolsonaro é a quebra total da ordem. Todo mundo está vendo que isso é um absurdo. O cara ainda quer escolher quem vai julgar. Quando faxineiros, quando motoristas, quando vândalos que estão presos 17 anos foi julgado pelo Pleno. Nem levar para o Pleno Alexandre de Moraes quer levar, porque ele quer controlar até quem vai julgar. O que é isso, minha gente? Então, isso não pode acontecer. Perfeito. Maioridade penal? Redução. O senhor é a favor? A governadora não é. A governadora, nesse ponto, está errada. Como é que você dá ao cara o direito de escolher quem vai governar o país, quem vai governar o seu estado, e você não pode dar a ele o direito de ser responsável pelo que ele faz? Então o senhor é favorável? Favorável totalmente. Na política me arrependo de? Nada. Nada?
tudo que o senhor fez na política, o senhor entende que foi certo, está certo e vai continuar certo? Porque foi um momento que é muito fácil. Uma vez fui fazer um inquérito de um policial lá em Floresta, que tinha pego o cara amarrado de corda e carregado o cara no carro de boi. E eu digo, vou prender esse cara, esse é um doido, um vândalo. Quando eu cheguei lá, qual era a condição? O cara estava sozinho, ele e um outro policial. Chegou num bar, todo mundo embriagado, os caras foram para cima dele, ainda passou a faca, riscou a barriga dele, ele conseguiu entrar em luta corporal, no meio do sertão, não tinha algema, não tinha carro de polícia, eu dei foi um elogio ao cara. Então as circunstâncias levam a decisão, então eu sou um cara que procuro ponderar tudo. Então tudo que eu fiz eu não posso me arrepender, podia ter feito melhor, de forma diferente, mas não me arrependo do que fiz. Imprensa no Brasil. Infelizmente, está sendo cooptada pela política. Mas não os dois lados, direita e esquerda? Ou o senhor acha que a imprensa só tende hoje para um lado, na sua maioria? Não, estou falando dos dois lados. Eu acho que você tem que reportar. Perdeu, o quarto poder está perdendo a independência? Total. Eu acho que você tem que ter, eu digo sempre, brincando com Paula, Sua Excelência, o fato. Ponto. Você tem que reportar o fato. E não, aconteceu assim, mas isso assim. Não, o fato é o fato. E ninguém muda, e nada muda. Para finalizarmos, quem é Alberto Feitosa? Alberto Feitosa é um cara que ainda acredita que o Brasil vai chegar naquilo que eu sonho. E o que é que eu sonho? Um Brasil mais igual. Um Brasil com mais lei, com mais ordem. Um Brasil que a gente possa sair daqui agora. Eu estou com um carro aqui na porta. Mas estou preocupado, já disse ao motorista, para ficar fora do carro, num lugar de segurança. Um Brasil que a gente possa andar no meio da rua, não ver lixo como a gente viu. Um Brasil que a gente possa andar no meio da rua, não vá ver mendigo no meio da rua. Um Brasil que a gente não fique com medo de andar na rua. Um Brasil que a gente possa ver o jovem na escola respeitando o professor. Um Brasil que a gente possa ver um professor ganhando bem. Um Brasil que a gente possa ver uma justiça que de fato faça a justiça, não fique sendo manipulada ou escolhendo quem deva ser, ocupando o cargo A, o cargo B. Então, esse é Alberto Feitosa. E um cara que é apaixonado por tudo que faz e apaixonado pela mulher e pelos filhos. E agora tem 2 netos, agora que lascou tudo. Quem manda são os netos. Pronto. Muito bem, deixa eu pedir aqui a benécia e principalmente a compreensão do nosso querido João, que esteve ali. Essa qualidade de som e imagem extraordinária deve-se à competência do meu amigo João, que nos dá essa feliz oportunidade de replicar a você, tanto do canal do YouTube, do Instagram, também do Facebook, a edição de mais um podcast Página 1, a Beth Lima, no comercial e na produção. Ela, se não depender dela, Mário Silva não sai daqui, nem paga as contas. Ao nosso querido Rafael, a Janaína aqui no Giro, a Paula, paciente Paula. Paula dizia, quanto dura a entrevista, o bate-papo, a conversa? Eu dizia, Paula, a gente vai tentar otimizar. Mas a conversa dela, dessas, melhor dizendo, a gente extrapola todo o tempo do mundo e fica com aquela sede, aquele gostinho do quero mais. Mas agradecer, deputado Alberto Feitosa, muito a sua estada aqui. O senhor, como já dizia no início, está com um problema de coluna. Tive a oportunidade de acompanhar a dificuldade que o senhor teve de descer do veículo, mas em respeito ao profissional e ao veículo, Giro Mata Norte, o maior portal da Mata Norte, do Agreste, e um dos maiores do estado de Pernambuco, esteve aqui participando dessa edição do Página 1. E eu acho que isso vale mais do que qualquer coisa. Essa sua contribuição aqui é inenarrável, indescritível e difícil de, com uma palavra, um adjetivo, agradecer. Muito obrigado pela sua estada, espero que tenha gostado. Me dê só 30 segundos. Por favor. Eu pedi para que a gente possa continuar fazendo o que a gente está fazendo, pela liberdade de imprensa, pela justiça séria, para que quem puder vá a Copacabana às 10 horas, no próximo domingo 16, que vai ser uma reunião de brasileiros de verde e amarelo de forma ordeira, pela liberdade e por justiça do nosso país. Aproveite desde suas redes sociais. @Coronel Alberto Feitosa, tudo junto em minúsculo. @Coronel Alberto Feitosa. Vai lá que você vai se divertir. Eu posto de tudo lá. Muito bem.
Gente, um abraço. Segunda-feira, se Deus quiser, e claro, Ele há de querer, eu estarei voltando com mais um convidado para uma boa conversa aqui pelo Giro Mata Norte, nos seus canais do YouTube, no Facebook, no Instagram, com mais uma edição do podcast Página 1. Um abraço a você, tchau, tchau, muito obrigado e até segunda.